Olá, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo em sua casa, no trabalho ou até mesmo numa academia. Hoje é o nosso primeiro podcast, o Pod Líder, porque aqui nós acreditamos que você, líder, pode chegar aonde quiser. E hoje eu e meu companheiro, meu marido, Alexandre Melo, damos início a uma nova jornada. Isso, gente, como a Cíntia falou, né? É um sonho que nós temos em desenvolver esse podcast, esse Pod Líder. Ele vai ser realmente um podcast para empoderar o empreendedor, o gestor, né, o gerente daquela empresa, o líder, né, ou alguém que deseja fazer dessa trajetória, que é tão importante. Então, quando veio o nome, né, Cíntia, que nós colocamos o nome de Pod Líder, é para falar o quê? Você, líder, pode chegar onde você deseja. Você, líder, pode sim se autodesafiar e trazer situações positivas para sua equipe. O líder, gente, ele tem uma grande missão, Cíntia, fazer com que todos os dias ele entregue uma pessoa 5 horas da tarde melhor do que quando ela chegou para trabalhar na parte da manhã. Então esse é o grande desafio do líder. E para isso nós trouxemos 2 grandes convidados. Convidados assim maravilhosos, que eu sou amigo, admiro, somos amigos, admiramos e trabalhamos juntos, fazemos vários projetos juntos. Apresenta o primeiro convidado para a gente, Cíntia. Hoje nós temos aqui para falar conosco sobre oratória Paulo Paduano, um especialista em comunicação. É um grande prazer, Alexandre, Cíntia, Hildary, participar deste primeiro podcast do Pod Líder. Eu tenho certeza que serão pílulas fantásticas para as pessoas degustarem com muita tranquilidade e, lógico, buscando sempre o sucesso. Eu sempre digo, se você mudar a forma de se comunicar, você muda a sua carreira e a sua vida. Eu tenho certeza que este podcast, esse novo projeto de vocês, que eu tenho a honra e o prazer de participar deste primeiro, será um grande sucesso. Eu tenho certeza disso, né, Cíntia? E o nosso segundo convidado, uma pessoa fantástica que eu conheço há muito tempo. Eu admiro muito o trabalho pela evolução. Eu gosto de ver profissionais que trazem essa evolução da sua carreira, né? Que tem um começo, que se autodesafia, e a cada dia que a gente se encontra, eu vejo que ele evoluiu um passo. Meu grande amigo, Hildary Morato, uma pessoa fantástica, né? Que eu admiro muito. Seja bem-vindo, meu amigo Hildary. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Paduano. É um prazer, uma honra estar falando com vocês aqui de um tema muito interessante, né? Que é liderança. É algo que há 7 anos atrás eu era péssimo líder, então eu coloquei isso como meta de mudar. E também tinha uma coisa que tem coincidência ou não, né? O Paduano também fez uma parte muito importante aí dessa trajetória de mudança, que eu era péssimo para falar em público, era impossível. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que tinha um curso desse na CDL, eu fui lá com o Paduano. Primeiro eu vi uma palestra sua no Pitágoras, aí lá eu achei interessante demais, depois fui lá para a CDL, ali tremi igual uma vara verde para falar em público. Foi um grande desafio que eu venci ali. Né? E depois eu comecei no autoconhecimento e vi que era possível falar em público, né? Foi onde que eu comecei a conversar com o Alexandre, a seguir o Alexandre, ele já estava voando nas palestras e passou infinitas dicas, né? E hoje eu estou colhendo frutos, né, de ter andado com vocês lá atrás e ainda estar com vocês aqui. Então, assim, só para trazer aqui o quanto que eu sinto honrado de estar com vocês aqui. A gratidão eterna aí pelo que vocês já fizeram por mim, viu? Obrigado. Todo mérito seu, todo mérito seu. Que se você tivesse feito o que fez conosco, nos acompanhado e não tivesse colocado em prática tudo isso que você disse, talvez estaria lá atrás ainda do mesmo jeito. Parabéns, muito sucesso. Obrigado. É um prazer, viu, Hildary, estar aqui com você hoje. E para a gente iniciar, você iniciou aí falando da comunicação, como que a comunicação é importante na nossa vida, né? Primeira coisa que eu quero perguntar, Paduano, é sobre o seu nome, Paulo Paduano. Conta um pouquinho pra gente dessa história. É uma história muito bacana, muito legal, porque eu até me emociono às vezes quando eu falo disso. Eu não tenho Paduano no nome. Meu nome de batismo é Paulo César Pereira. Mas eu tenho na minha casa ali uma pessoa que eu me espelho, é a minha referência, é a pessoa que sempre demonstrou para mim muita eticidade, um excelente orador, que é o Antônio de Lisboa Paduano Pereira, né, o meu querido pai, que hoje tem 88 anos de idade, homem de Deus. Olha, que sempre trabalhou na igreja, como ministro da Eucaristia, e desde criancinha também me levou para dentro da igreja,
Então tem uma escola muito fantástica, que é a escola do meu pai. Aqui em Divinópolis foi vereador por 10 mandatos. Nossa, que honra, hein, Paulo? Aí você percebe, Cíntia, que não é por acaso que isso acontece. A pessoa tem que construir, né, uma vida e uma carreira. Ele sempre falou comigo, olha, para você construir um nome, você demora anos para construir. Mas cuidado, você pode perder tudo isso em frações de segundo. Com certeza. Então, para homenagear meu pai, e também, querido, até para colocar um pouco de responsabilidade nos meus ombros, eu adotei, desde 2005, Paulo Paduano. E hoje tenho uma honra, uma satisfação tão grande de ouvir vocês me chamando de Paduano. Essa é a história do Paulo Paduano. Que fantástico. Que história linda. Que história linda. Lindo. Ô, Kilder, agora de você, né? Eu já conheço você há um tempo, já prestei serviço para Teletécnico, né? Aqui, gente, só para pontuar para vocês, o Divino Cast é do Kilder Morato, mas o empreendedorismo dele é o homem do empreendedorismo, gente. Ele é o homem do empreendedorismo. Ô, Kilder, conta uma história, porque quem nos ouve, quem tá nos assistindo agora, ele tem o seguinte aspecto, né? Será que eu consigo chegar? Será que eu consigo evoluir? Ontem eu dei na minha mentoria, o tema de ontem foi um método que chama método platô. É um método que a gente faz de evolução. É o período que você se desenvolve. Depois que você desenvolve, eu estava até falando ontem, Paulo. Paulo está dentro da minha mentoria, né, Paulo? Sim. A gente fala o quê? Você desenvolve e depois você tem um período de você pegar aquilo que você desenvolveu e praticar. E depois evolui. A gente vê isso muito em você, que você é um profissional que se dedica ao conteúdo, às habilidades, só que você também coloca em prática. Como que as pessoas podem, um líder pode se desenvolver o conteúdo e também colocar prática, não ficar só no conteúdo. Senão o profissional vira um profissional muito bem capacitado, mas só com conteúdo, não foi para prática. E você coloca em prática. Tudo que você estuda, você coloca em prática. Como que você desenvolveu, como você desenvolve essa habilidade? Alexandre, eu concordo muito e talvez esse seja o problema da humanidade no momento, né? Porque lá atrás, quando eu comecei a primeira empresa, 24 anos atrás, não tinha nenhuma informação. Né? Você começava do zero, sem saber de nada, sem ter ajuda de ninguém. Isso. Hoje tem um tanto de gente ensinando empreendedorismo, ensinando um tanto de coisas, ensinando a emagrecer, ensinando de tudo. Isso. E só que as pessoas não colocam em prática, né? E aí as pessoas parece que começou aí a consumir conteúdo, consumir e não coloca em prática. E aí começa a criticar, por exemplo, o coach. O coach é isso, o coach é aquilo, mas faz o que ele está falando com você para fazer, isso. Mesmo que ele não pratique, você vai ter resultado, né? Então o que eu observo muito é isso. E o que eu gosto muito de falar, né, em palestras, em treinamentos, escolhe uma coisa do que a gente falar aqui hoje e coloca em prática. Depois escolhe a segunda, coloca a terceira. Porque às vezes a gente pega tanta coisa e quando a gente vê lá na frente onde que você vai chegar, o tanto de coisa que você tem que fazer, você trava. Então eu acho assim, vezes, né? Eu acho que a primeira coisa, né, e fala das microtarefas, né? Coloca ali 4 coisas que você vai fazer numa semana, diferente, ou uma coisa por dia, que talvez vai dar a mesma conta no final das contas, e coloca aquilo ali para acontecer, né? E não fica olhando muito lá na frente não, porque senão você vai assustar com o caminho, né? E vai acabar não indo, né? E arrumar uma coisa para te entusiasmar, né? Então, assim, voltando, né? Quando a gente conversou muito lá no início da palestra, você foi me passando, né, as preocupações, o que já aconteceu de errado, o que eu podia fazer. E eu falei, cara, um dia eu vou comprar uma caixa de microfone. Aí eu ia dar a primeira palestra, chegava lá, não, pode vir que o som tá tudo beleza. Chegava lá, meu filho, caixa de som, cheio de marimbondo, que é brulheira, que microfone com fio, mal contado, que negócio. Assim, eu lembrei do Alexandre nessa hora. Aí eu falei, não, vou ter que comprar. Só que não dá pra você comprar tudo de uma hora, né? Então, ou seja, é aquele negócio, hoje eu compro isso, depois eu compro o microfone, depois eu compro a caixa. Conter a ansiedade, mas colocar em prática pequenas ações a cada dia, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas pega uma coisa, faz e né, degusta o prazer de ter realizado. Passa para segunda, né? Bela dica, né, Cíntia? Ô, Kilder, você estava falando aqui sobre, né, antes da gente iniciar, que você é uma pessoa que tinha dificuldade em se comunicar, né? Aí eu queria perguntar para você, ô Paduano, como que a gente pode fazer a pessoa que tenha dificuldade, né, para poder se comunicar, para poder falar em público? Quais as habilidades? O que que a gente tem que fazer para poder ter um treino, ganhar segurança? Eu lembrei agora de um tio meu tio é muito engraçado. Ele estava com 95 anos de idade e alguém perguntou assim para ele: ô, sou Paulo, ele chama Paulo Belarmino, sou Paulo. Qual que é
a mecânica, qual que é a vivacidade para ficar assim tão tempo vivo, só não morrer. Ou seja, quer aprender a falar em público? Precisa falar. Precisa se expor. E tem uma frase de Sócrates, que ele escreveu há 400 anos antes de Cristo. Ele fala assim, fala para que eu te veja. Não deveria ser fala para me te ouvir? Ou seja, fala para eu te ver. Se você não falar, ninguém vai te enxergar. Então, o processo, é como disse o Kildare, é necessário que você faça esse processo de desinibição. Nós temos muitas pessoas, assim, formadas, capacitadas, que morrem de vergonha de falar em público. Eu falo sempre em meus treinamentos, nas palestras, olha pessoal, cuidado. Se você não falar, alguém fala em seu lugar. Se você não buscar aquilo que você deseja, um cargo de liderança, um cargo de gestão, mas tem vergonha, alguém está pegando isso. E depois não culpe a empresa, não culpe o seu gestor, não culpe as pessoas por você não ter conquistado, porque a culpa é sua. Então é necessário que as pessoas comecem a se expor, a falar em público, nem que seja pouca coisa. Eu falo sempre em sala de aula, né, como professor universitário. Pessoal, pergunte alguma coisa. Ah, mas eu tenho vergonha de perguntar, professor. Pergunte, porque ao perguntar, você está iniciando o seu processo de desinibição. Fantástico. Mesmo se a pergunta não for adequada, você está se expondo. E aí que começa esse processo. É isso que a gente vai começando. Ninguém nasce sabendo falar. Então, oratória, Cíntia, Alexandre Kildare, muitas pessoas falam que é dom. Olha, o Alexandre tem um dom da fala. O Kildare tem um dom da fala, da palavra. Poxa, não é o dom. Pessoas podem ter facilidades, mas oratória é treino. Oratória é prática. E quando você volta, eu volto à pergunta sua que você fez para o Kildare. As pessoas aprendem, têm conhecimento, mas não colocam em prática. Sabe o que se chama isso? Obesidade cerebral. É você enchendo o seu cérebro de conhecimento, é você aprendendo o que tem que aprender, mas não coloca em prática, o que vai acontecer? Você vai inchando a sua mentalidade de conhecimento e ela se perde. É preciso aprender, é preciso desenvolver a habilidade de compartilhar isso. O Paulo Podano, você falou, né, uma situação, duas coisas nós aprendemos muito, gente. Olha, dentro do Pod Líder, assim, já tem duas coisas que nós aprendemos já. Primeiro, o Kildare deu uma dica muito boa pra gente, Kildare, sobre, né, não querer fazer tudo de uma vez, né, pegar 4 coisas, 3 coisas, que seja uma coisa, né, Kildare, e execute e finalize ela. E o Paulo Podano acabou de falar agora, gente, que é você se expor, né, você precisa se expor. Muitas das vezes a gente perde oportunidades incríveis. Eu vejo pessoas perdendo oportunidades incríveis. E como que a gente tem que expor? Quando eu comecei nas palestras, eu cheguei perto do Wellington do Senac, grande parceiro. A gente quer convidar ele para vir aqui também, a gente conhece ele, cara, incrível, né? Todos vocês dois conhecem ele também. Eu falei, o Wellington, me coloca em qualquer palestra. E ele me colocou em algumas enrascadas. Um dia eu fui fazer uma palestra. Gente, olha que incrível. Essa é ótima, eu adoro essa história. Tem duas incríveis. A empresa ia fechar aqui em Divinópolis. Tinha 400 funcionários. Não vou citar quem que é, não. Tinha 400 funcionários. E o que ele fez? Ele me colocou para dar palestra logo após todos receberem uma notícia que ia ser desligado sem receber o acerto. E eu ia fazer uma palestra motivacional. Eu ia fazer uma palestra motivacional. Depois que todos foram desligados, falaram que ninguém ia receber acerto. E o que acontece? Eu ia fazer uma palestra motivacional logo após. Mas e o que acontece, gente? Você tem a opção de desistir ou não, né? Eu falei, não, me dá aqui, vou tentar. E isso vai criando musculatura, né? A musculatura que você tá falando, né? Porque se você treinou, você cria músculos, né, Cíntia? Então isso é importante. Eu vejo isso muito da Cíntia, minha esposa, né? Que há pouco tempo atrás ela não conseguiria estar aqui hoje. E como que ela fez? Expor. Vai do jeito que tá, a melhor é o processo, né? Tem gente que fala o quê, gente? Você tem que se apaixonar pelo processo, não pela vitória. Se você se apaixonar pelo processo, né? Se você apaixonar só pela vitória, o processo te cansa. Então você tem que se apaixonar pelo processo. O que é o processo? É se expor, sentir vergonha e tudo. Qual que é a vitória? Daqui a um tempo você ser um grande orador.
Verdade. E eu vejo uma outra coisa também bem interessante que o Paulo falou, que é a pessoa escolher, né? A pessoa tem escolha de fazer aquilo, que é na autorresponsabilidade, né? Sim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos. E a autorresponsabilidade é a gente saber que as nossas escolhas, aquilo que acontece com a gente na nossa vida, são determinadas por nós, pelas nossas escolhas. Né? Exatamente, exatamente. A gente ponta outra coisa também que é importante, queria que você comentasse pra gente, né? É na figura do empresário, né? A gente sabe que nós, empresários, nunca fomos treinados para ser líder. Né? Quando você tem um sonho de abrir o próprio negócio, você e o Fred teve o sonho de abrir o próprio negócio, e a gente inicia com preocupações em ter estoque, em como vender, como tudo, e às vezes ao longo do tempo a gente vai esquecendo o momento da liderança, né? Você que está vendo essas pessoas que estão iniciando um processo de empreendedorismo, que quer focar também no seu produto, quer focar em qual ramo, qual franquia ele comprar, vários fatores técnicos. A importância nesse período também de desenvolver seu lado de liderança, você acha que vai ajudar esse empresário a escalar mais seu negócio se ele souber liderar muito bem a sua equipe? Alexandre, eu vou mais além. Eu acho que vai ajudar ele a sobreviver. Porque, assim, tem uma estatística que fala que as empresas não passam de 5 anos. E ela é bem real, né? Uhum. E o que acontece muito com as empresas? A pessoa começa com um negócio legal, começa a ter os clientes, começa a perder cliente, e aí começa a ter detrator, né? A gente fala do NPS. Detrator. Porque a pessoa ficou insatisfeita com o serviço, começa a falar mal, e aí começa a destruir a empresa antes de começar. E provavelmente, quase que 100% dos casos, problema de liderança. Porque ou ele errou, ou a equipe dele errou. E ele não sabe lidar com isso, né? Então, assim, o que eu acho que para mim é um pulo do gato, né? É realmente escolher com quem que você anda. Por quê? Porque eu acho que a gente aprende a liderança muito com os amigos, com as pessoas próximas. E se você tá rodeado de pessoas que tá na mesma média ali, que tá começando a empreender, ou que não sabe, ou você vai pegar... Todo mundo que você pegar conselho vai te dar um conselho, não vai? Vai. Ah, tô querendo trocar de carro, um Corolla. Não, Corolla tem esse problema. A pessoa não teve, não sabe, e por aí vai. Isso. Empreendedorismo é pior ainda. Fala que você vai montar um negócio. Não, faz isso, que isso aí dá certo. Não, isso não dá certo, não, esse produto é ruim, isso é caro. R$120 o produto, não, mas isso é caro demais. A pessoa, sabe, dá opinião demais, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vem e começa a buscar conhecimento, começa a andar com quem tá lá na frente, começa a tomar umas, como se diz, umas patadas, não é preciso que você tá fazendo de novo, né? Começa a tomar uns feedback negativos, e se ela souber aprender com esse feedback, vai longe, né? Então, eu acredito que é isso que é talvez um pulo do gato. E buscar com quem que você contrata, né? Porque geralmente o cara que tá lá na frente, ele vai cobrar para te dar uma mentoria, né? Por isso que surgiu, acho que esse conceito incrível da mentoria, né? Você tá fazendo uma mentoria fantástica. Por quê? Ali você vai mostrar a pessoa onde que ela tá errando. Fala assim, cara, se você errar nisso aqui, isso aqui é grave. Só que a pessoa, né? A pessoa tá errando ali. Então, nesse processo aí de você desenvolver liderança, é muito bom você estar perto de alguém que já tem uma bagagem grande, que já administrou uma grande equipe, né? Porque assim, tem de tudo no mercado, né? Você pode seguir as pessoas que estão falando várias coisas. Mas, mais uma vez, você vai colocar em prática aquilo, né? Mas sozinho, será que alguém vai te dar o feedback se você colocou em prática que está certo? Né? É isso mesmo. Porque, né, eu vi um vídeo legal, né, do Simon Sinek, que fala daquele Começa pelo Porquê. Ele vira e fala assim, você ama a sua esposa? Aí o cara fala assim, amo, então prova. É difícil provar o amor por alguém, né? É meio complicado. Aí eu falo assim, mas é igual então, você tem um hábito de escovar um dente, aí ele fez o link com o hábito, né? Então se todo dia você tem atos que você prova que você cuida da sua esposa, você está demonstrando que você ama ela. Então, se você tem um carinho com ela na hora de preparar um café, na hora de... Interessante, hein? Disso, daquilo, Muito todas legal. essas ações, né? Então, você é um bom líder, né? Igual você falou. Será que no final do dia esse cara tá mais feliz, mais tranquilo, e ainda colocando mais dinheiro no bolso? Se não, o líder tá falhando, concorda? Tá Porque você falou uma coisa perfeita, o cara tem que terminar o dia feliz. E também com dinheiro no bolso, né? Se ele trabalha com venda principalmente, ele tem que prospectar mais cliente. Isso... Às vezes falta o papel do líder, ele fala, cara, você tá errando aqui, muda esse script aqui, faz isso, né? Então, resumidamente, eu acho que o sucesso desse crescimento rápido tem muito a ver com quem você escolhe ouvir. Né? Seja pagando ou não para uma mentoria, mas assim, você me dá um feedback. Peraí, eu posso ouvir esse feedback do Alexandre que tem qualquer bagagem dele, né? Aí eu vejo a sua bagagem e falo, não, peraí. Né? Se você me der um feedback sobre palestra e treinamento, eu ouço na hora. Por quê? Mas porque de informática, não.
Mas também. Porque eu sei que você é bom em tudo, né? Mas dependendo, eu vou avaliar. Mas peraí, eu acho que esse aqui o Alexandre também deu na bola fora. Mas principalmente parece treinamento. Informática eu vou avaliar, viu? Vale a pena fazer isso. Mas assim, como você já tem uma boa experiência, né? Que a gente tava falando aqui da Telecom, né? Pode ser que vem da raiz da Telecom aí, né? Você que tá certo, né? Ô, Kilder, você falou uma coisa muito bacana, o líder se comunicar, né? Igual você colocou aí a questão do marido demonstrar o amor para a esposa. A partir do momento que ele faz ali um café da manhã, é uma comunicação não verbal. Então, a comunicação, o líder, nós estamos nos comunicando a todo instante. Às vezes as pessoas acham que, né, o tom, a forma de falar. Não, mas aí existe também a comunicação não verbal. Isso eu te pergunto, ô Paduano, como o líder deve fazer uma boa comunicação? Excelente questionamento, Cíntia. E eu percebo o seguinte, eu acho que muitas empresas, elas pecam, no caso que você disse, da liderança está pecando, a gestão está pecando, ali as pessoas estão pecando. Por quê? Eu até brinquei há pouco tempo com o Alexandre, quando tiver um treinamento aqui da sua empresa, onde ele faz vários treinamentos de vários tópicos, né, de vários segmentos, coloque primeiro a oratória. Isso, foi mesmo, verdade. Porque é o seguinte, Cíntia, tudo na nossa vida, para você relacionar com a sua família, o seu convívio social, onde quer que você esteja, principalmente dentro das organizações, é o que falta. É a comunicação verbal, a comunicação não verbal é que faz a diferença. Porque veja bem, como você quer ter um bom vendedor na sua empresa e passa para ele treinamentos de venda, a sua equipe de atendimento, você vai levar a sua equipe de atendimento para fazer um treinamento de atendimento. Pega os seus líderes, vai fazer um treinamento de liderança. Ou gestor, né? Fazer um treinamento de gestão. Poxa, prepara primeiro o ambiente. Faça com que essas pessoas, esses profissionais, aprendam a desenvolver habilidades comunicativas. E isso é uma coisa muito importante, o Kilder. É preciso aprender a ouvir. E tem uma coisa bacana que é o seguinte, Deus nos deu 2 ouvidos. Isso. E uma boca. É para você escutar em dobro e falar metade. Porque aqui aí você aprende. A liderança, a gestão, os relacionamentos partem desse pressuposto. Então é importante dizer isso. Dale Carnegie, em 1938, falou isso. Há muito tempo. Deixe as pessoas falar a maior parte do tempo. Depois você fala, porque aí você aprende o que vai falar para eles. Por isso que é muito importante desenvolver essas habilidades. Dentro de casa, eu falo muito com a minha esposa, né? A gente conversa muito, se relaciona muito bem. Aí vem muita questão da comunicação não verbal. Muitas pessoas perdem oportunidades porque não conhecem os sinais sociais poderosos que nós temos. É o olhar, o sorriso. Então, na comunicação, isso faz um grande sentido, Alexandre. Quando você passa na rua, cumprimenta alguém, dá um sorriso, você recebe o sorriso de volta. Isso. E nós temos pessoas dentro das nossas empresas que entram na porta para trabalhar de manhã, dá um bom dia, não olha para ninguém. De repente, o Alexandre não está bem nesse dia. Eu não tenho o hábito de olhar para ninguém. Eu passo o cumprimento, eu perdi a oportunidade de entender os sinais. E se eu passo e olho, bom dia Alexandre, bom dia Cíntia, bom dia Kilder, de repente o Kilder não tá com a cara boa, é um cara alegre, é um cara feliz, cara. Vou para minha sala, depois eu volto, Kilder. Alguma coisa aconteceu, cara? Quer conversar? Poxa, além de ampliar, de potencializar o meu relacionamento com ele, porque eu me preocupei com ele, eu faço com que o ambiente ali fique mais leve. Mais leve. Então, primeiro, aprenda a desenvolver habilidades comunicativas, porque muita coisa depois acontece. Porque você, desenvolvendo essas habilidades, você aumenta a produtividade da sua equipe, aumenta a lucratividade da sua empresa e deve manter isso aí. Eu acho que é uma coisa muito importante nesse sentido, quando você fala nessa questão da expressão não verbal. E tem uma coisa, Alexandre, muito bacana que a Cíntia disse. Um profissional chamado Albert Mehrabian, na década de 60, século passado, ele fez um estudo da comunicação, onde ele fala que de 100% da nossa comunicação, apenas 7% tem tudo a ver com a nossa
forma de falar, as palavras, o conteúdo, né? os cacuetes que eu falo, as formas que eu não me faço entender bem, um conteúdo bem desenvolvido com início, desenvolvimento e um final muito impactantes. Aí vem depois também a questão do tom de voz, o que a Cíntia falou, nós conversamos agora há pouco aqui antes do nosso Pod Líder, da importância das pessoas trabalharem o tom de voz. Porque muitas das vezes, Alexandre, Hilderi, não é o que eu falo com as pessoas que faz um grande sentido, é como eu falo, a forma, o modelo. Por isso eu tenho que trabalhar muito bem. Nós que somos palestrantes sabemos disso. O momento certo de falar um pouco mais firme. Por exemplo, se você quer que a sua mensagem ela fixe mais tempo na cabeça das pessoas, fale mais devagar para ela entender. Se você quer motivar alguém, tem que ser um pouco mais enérgico. Como você faz sempre as suas palestras, aquela energia, aquela coisa que motiva, que coloca as pessoas para cima, aí faz um sentido bacana. E 55% é a nossa gesticulação. Mesmo nós aqui, nós 4, estamos com as mãos para cima. Então é necessário que mesmo sentado, eu use a potencialidade da minha gesticulação, porque eu me faço entender melhor. É fantástico essa comunicação tríade. é tudo. Comunicação é tudo. Gente, quem está aí nos assistindo, por favor, dê um like aí no nosso conteúdo. Tenho certeza que você vai ajudar a chegar para outras pessoas e segue o nosso canal também. Eu vi o Kio daqui a pouco comentando que já tem cliente dele aí que já tá com 1000. Gente, 1000 é um momento muito importante. Esse ano nós temos uma meta de levar o nosso canal a 1000 seguidores. Nós vamos conseguir monetizar. Gente, nós falamos 2 pontos muito importantes aqui sobre uma técnica que eu levo para minhas mentorias, que é a técnica da modelagem. Que é a técnica da modelagem. É você modelar alguém, se inspirar alguém, ter uma inspiração nas pessoas para você, que você deseja ser. Os comportamentos que você deseja. Então ontem eu discuti esse tema, ensinei as pessoas a fazer essa modelagem, o quê? Pegar referências do mercado para te modelar. Né? A gente sabe o quanto isto você vai ganhar tempo. O que eu te falou é um negócio muito importante, que hoje, não criticando nem nada, longe disso, eu acho que cada um tem mercado para todo mundo. Então, tem muitas pessoas hoje que divulgam conteúdo que não fez prática, né? Quando o Kildre fala de empreendedorismo, Cíntia, ele é empreendedor. Então, ele viveu e colocou em prática. Nada contra quem usa só o conteúdo, quem nunca praticou também tá tudo bem, você pode aprender muita coisa com ele, o conteúdo também traz muita coisa legal, né? Mas a importância deles que quem tá começando se modelar. O que eu queria entender um pouquinho de você, lá nesse momento, no cenário, tem alguém que você se inspira, que você vê hoje, que você fala assim, olha, eu me modelo nele, eu quero chegar, ou em algum momento você já modelou em alguém, e você pode dar uma dica em empreendedorismo, quem com uma pessoa pode se modelar, como que ela pode buscar, para falar assim, olha, eu quero ser aquela pessoa, e entender como que ela chegou até naquele ponto. Alexandre, cada época eu modelo uma pessoa. Então, assim, quando eu estava no Instituto Você, eu modelava o Mário. O Mário é uma pessoa fantástica. Modelo ainda observo muitas coisas que ele faz. Então, assim, naquele momento ali tinha como se fosse um degrau que eu quero chegar, e aí eu preciso de entender o que aquela pessoa fez para chegar naquele degrau. Então, a cada momento, né, igual eu já te falei, já te modelei muito também, o Paduano também. Obrigado, feliz demais. Né, eu preciso de subir um degrau aí, por exemplo, como que eu faço para melhorar a oratória, né, na questão da palestra, quanto que a gente já conversou sobre isso, quantas dicas você já me passou em diversas coisas. Então, assim, eu acredito que a gente pode, né, no meu ponto de vista, ter várias pessoas para a gente modelar. E começa ali a observar realmente as características da pessoa, e principalmente a atitude dela. Por quê? Porque normalmente é fácil você ver o resultado da pessoa. Agora, cara, vai acompanhar seu dia, a hora que você acorda, a hora que você deita. Quantas conexões você faz por dia, né? Quantas propostas você manda para fechar algumas. Né, a realidade nossa é essa. A gente manda muita proposta, prospecta muito e tal e tudo. Então, tentar observar atrás dos bastidores. Né? Então, assim, quem tem a oportunidade, por exemplo, de trabalhar como estágio numa empresa, vai ter os bastidores ali. Isso é importante. É uma coisa muito importante de saber. Então, assim, agora, por exemplo, quando eu falo do assunto da inteligência emocional, eu modelo muito o Tony Robbins. Assim, a trajetória dele, eu tenho um livro dele que eu ouço, eu tenho um audiobook dele. Eu vou viajar, por exemplo, fui em BH essas semanas dar um treinamento aí, ia e voltava, fiquei muitas horas no trânsito, ficava ouvindo os capítulos. E cada vez que eu ouço, eu tenho uma percepção diferente da mesma coisa.
né? É a mesma coisa a gente ler um livro novamente. Então, é um que eu modelo, e agora eu trago um cuidado e uma observação, né? Por exemplo, o Alfredo Soares veio em Divinópolis, eu fiquei encantado de ver, né, como que ele cresceu no quesito vendas, né? Muito, muito. E fiquei assim, desde então comecei a modelar o comportamento dele, da venda ativa, de prospectar. E estou estudando, né, vendo as coisas que ele faz, estou estudando e estou modelando essa forma dele de prospectar. E aí começo a ter umas ideias que dá certo, umas que dá errado, faço umas ligações e dá errado, faço outras que dá certo. A prática. Então assim, eu acho que o detalhe do modelar é a gente observar, por exemplo, no empreendedorismo hoje, que eu vejo que está dando resultado, seria ele. Agora, o cuidado que eu trago é o seguinte, porque às vezes, por exemplo, eu gosto demais de palestra, de assistir palestras. Só que às vezes eu vou em alguma palestra assim do cara que está muito lá na frente e para mim talvez traz aquela desmotivação. Entendi. Porque assim, é como se fosse um degrau muito distante para subir. Entendi. Então, eu acho que assim, às vezes a gente assistir palestras de pessoas que estão mais próximas da gente, mas que virou uma chavinha importante ali. Isso. Eu acho que isso aí é rico demais, porque é mais próximo da gente conseguir, concorda? Concordo. E não quer dizer que a gente vai parar por ali, mas a gente precisa passar por ali, você concorda? Importantíssimo. É um degrau que a gente tem que passar. Não adianta eu pensar em ter, sei lá, vamos falar, de ter 100 mil seguidores se eu não tiver 50, se eu não tiver 10 mil, né? O caminho, né? O que eu sabia que tem uma mentalidade diferente, concorda? Então eu acho que a gente tem que pegar qual que é a mentalidade mais próxima da minha, assim, não tão distante, mas que eu possa absorver alguma coisa ali que me ajuda a passar para o próximo nível. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Que a cada, por exemplo, essa época é boa demais do Réveillon, né? Que nós estamos aproximando. Tem as promessas de Réveillon, né? Tem, ou se tem. Então eu acho assim. Vai ser assim. A gente podia fazer um balanço, igual a gente fala da empresa, né? Comportamental. O que será que eu consegui ganhar esse ano? O que eu mudei? O que eu consegui? Né? Igual você falou uma coisa importante demais de se expor, né? De falar, né? De ter coragem de falar. Será que esse ano eu consegui ser melhor nesse quesito? Ou será que eu estou travado ainda, né? Porque às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos com o mesmo problema. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas sim. Procurar modelos próximos, modelo mais distante. Ótimo. Fazer essa mescla de... tomar cuidado que a gente modela, inclusive, as coisas ruins, viu? Eu observei isso. Vem no combo? Vem no combo. Principalmente assim, isso é uma brincadeira à parte, mas se você tiver afinidade com a pessoa que você está modelando, igual eu falei das amizades, às vezes se é uma amizade muito próxima, você tá aprendendo com qualquer pessoa, às vezes as coisas que eu faço também ali que não é legal, tipo, sei lá, às vezes a pessoa atrasa, você começa a atrasar também, meio que você começa a achar aquilo natural, né? Então é algo que a gente tem que estar avaliando sempre, né? E principalmente rede social, né? O Wendel Carvalho fala que nós somos a referência daquelas pessoas que a gente segue e que a gente vê. Quais estão sendo as nossas referências em redes sociais? O que a gente tem visto, né? Verdade. Igual ele cita muito, né? Aquelas pessoas, cantoras que ficam dançando, e aí você vê aquilo dali o dia inteiro, aquilo dali passa a ser normal na sua vida. Então, né? A referência é tudo, né? Importante. E aí, gente, a gente fica muito... eu sempre comentei, né? Que essa referência nossa é fundamental. Quem são as nossas referências, né? E eu e a Cíntia, né? A gente está começando esse projeto junto, nós somos sócios das empresas hoje, estamos com o podcast nós dois. E eu acho muito importante também, nós que somos casados, quem é casado aí, né, ter também essa referência em casa, né? Um dia uma pessoa falou assim, a comunicação, ela se perde muito quando você deixa de admirar aquela pessoa. Então, olha aqui, a sua comunicação só conecta com aquela pessoa se aquela pessoa te admira. Então, a parte de admiração, por isso que a gente tem que fazer as pessoas admirarem da gente. Por isso que o Paulo Paduano falou um momento do que? Da pessoa perder, ele demora 20 anos para ganhar a admiração de todo mundo. Em 1 minuto ele perde a admiração de todo mundo. A partir daquelas pessoas, as pessoas não querem escutar mais que não te admira. Então, até trazendo um ponto para dentro de casa, que nós falamos do casamento, a importância de você fazer com quem é sua esposa, quem convive com você, te admire. Porque aí ela vai prestar atenção mais em você. Verdade. Ela vai conectar com você. Então, admire. Você tem que ser filho. Não só admirar. Tem gente, eu conheço pessoas, que atendem pessoas que no comércio, dando exemplo, de forma incrível. Mas chega em casa, ela tem uma comunicação totalmente diferente daquele cliente que ele nem conhecia às vezes, trata super bem. Chega em casa, que é o quem ele tem que tratar, ainda melhor. Ele não tem aquele tratamento. É verdade. Então, uma coisa, Alexandre, que eu acho muito importante, nós temos que ter 4 metas a seguir na vida. A primeira é Deus, depois a vida,
a família e os amigos. Deus porque é dono da vida. A pirâmide, né? Isso, a vida porque é muito curta. Muito. Então nós temos que aproveitar muito o tempo que estamos aqui. A família porque é única. Ali é o amparo, ali é o sustento, ali que é o arrimo, ali que é tudo quanto há. E os amigos, cara, e os amigos que fazem parte da nossa felicidade, das nossas alegrias. Então, nós temos que, tem pessoas que esquecem desse quarteto, né, que faz um grande sentido na vida e faz a gente, eu acho que é revigorar tudo que tem que ser revigorado. Eu gosto muito daquela questão que bíblica, mais ou menos, que fala o seguinte: é tudo no seu tempo, Cíntia. Tudo no seu tempo. Há o tempo de você plantar, há o tempo para você cuidar e cuidar bem. Vai adubar, vai dar um matinho, você tem que tirar. E vai chegar o tempo que você vai colher. Quando? Não sei. Vi essa passagem ontem. Exato. Mas nunca desista do que tem que ser feito. Eu tenho 17 anos que eu trabalho com oratória. 17 anos. Nunca desisti. Já pensei algumas vezes em desistir, mas nunca desisti. Aí pergunto o seguinte, eu gosto de perguntar: vocês conhecem algum palestrante, um instrutor de oratória que é gago? Vocês conhecem alguém que no dia a dia... Eu conheço Pois é. Na verdade, eu desconheço. Eu conheço um só. A maioria desconhece que eu nunca vi. A maioria das pessoas, quando eu vou dar treinamento, eu falo que eu sou gago e ninguém acredita. Não, mas não é de acreditar mesmo, Paduano. Alexandre, eu sei. Eu já ouvi falar que é, mas eu não acredito. Mas sabe o que é isso? Às vezes é uma modelagem, ou talvez é um processo que eu trabalhei, são 17 anos fazendo isso. Eu posso dar o mesmo treinamento hoje, de oratória de 8 horas, a mesma imersão de 8 horas, e fazer um outro amanhã. Nunca será a mesma coisa. Podem ser os mesmos slides, mas o dia é diferente, as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, a minha habilidade é diferente. Então, eu fui aprendendo a desenvolver isso. Por que eu não gaguejo mais? Porque eu abro um pouco mais a boca, eu falo um pouco mais firme e eu consigo direcionar e dinamizar isso. Se deu certo comigo, cara, se você aí que está nos assistindo, se você é gago, não se preocupe. Você pode preparar e trabalhar muito bem isso, porque tudo é técnica também. Olha assim, tu viu, Zé? Nossa, sabe aquela expressão assim, ó, eu só acredito vendo e vendo eu não acredito? Essa é boa, sim, essa é boa. Essa é boa. É literalmente isso. Tem um caso bacana de um amigo nosso da prefeitura em Divinópolis, né? Meu pai é muito conhecido ali na área política. Aí eu comecei o trabalho de oratória. E um amigo meu lá de Ermida, eu moro em Ermida. E um amigo dele fez um curso comigo e gostou muito, indicou para ele: olha, faz um curso com o Paulo Paduano. Paulo Paduano é treinamento de oratória, muito bom. Ele falou assim: Paulo Paduano? Será que é o Paulinho, filho do Paduano de Ermida? Disse, é esse mesmo. Mas ele não sabe nem conversar. Não sabe nem falar. Olha só que interessante, né, cara? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso assim, me enche muito de orgulho, né, de perceber que uma coisa que, de repente, lá atrás eu pensava que eu não conseguiria, né, é a persistência, né, Kilder? É o empreendedorismo, não pode parar nunca, cara. A autoadmiração, você falou um ponto muito importante. Apesar de eu ter pontuado agora há pouco, né, que a gente tem que admirar, né, as pessoas, tem que buscar que as pessoas nos admirem, nós também temos que nos autoadmirar. Né? A gente tem ter admiração da nossa trajetória é muito importante. Eu tenho da minha trajetória, né? Quando eu pensei, eu também já pensei em desistir, tem um momento que eu falei assim, não quero mexer com palestra, mais treinamento, nem... Aí vem aquela força maior, né? A Cíntia tem uma espiritualidade incrível, né? Ela é demais e fala muito sobre esse negócio do tempo, né? E aí, Cíntia, eu queria te perguntar, eu quero inverter agora te perguntar. Aquela passagem que você fala que cada hora, como o Paduano disse agora, cada momento tem seu tempo. E hoje as pessoas estão correndo demais, elas estão querendo atropelar o tempo. Como que a pessoa pode se entregar para deixar tudo tem seu momento certo? Então, você falou dessa passagem, olha que coincidência, eu li ela ontem, Livro da Sabedoria. Tudo tem o tempo, né? Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. E as pessoas muitas vezes querem as coisas muito rápido, né? Aí eu vou abrir o meu negócio, eu quero faturar muito, eu quero ganhar tudo e quer tudo agora, quer no seu tempo. A gente tem que entender que tudo tem um tempo e tudo é no tempo de Deus, né? Sim. Nós temos que fazer a nossa parte, buscar o conhecimento.
Não deixar somente o conhecimento, colocar em prática, assim como o Kildare falou, mas entender que a gente tem um tempo de maturidade, aquele tempo para poder chegar, né, no tempo do sucesso. Então, essa passagem é muito bacana, eu li ela ontem, e assim, olha que coincidência, você vai e cita ela hoje. Surpreendente. E aí, Cíntia, tem um livro que o autor dele é o Arnold Leonard, que ele ele escreveu o livro Maestria. Ele fala as 10 mil horas de prática, né? Você precisa de 10 mil horas de prática, mais ou menos 7 anos para você ser expert fazendo tudo correto. Então, assim, bem bom, né? Lógico que vai ter um momento de aprendizado, mas se não desistir, durante 7 anos, você não desistir, você fica bom naquilo. Você vira mestre naquilo, que é a mestria, né? Então, esse efeito hoje urgente, Kildare, eu queria puxar uma habilidade, assim, que o Kildare tem, assim, que é a inteligência emocional. O Kildare é muito conhecido pelos seus treinamentos de inteligência emocional, que é o que as pessoas estão precisando, né, Kildare? Então, essa trajetória para chegar onde a gente deseja, o líder deseja, o empreendedor, ele precisa muito de ter inteligência emocional para não se perder, porque a frustração, a gente corre o risco de se perder nas emoções. A frustração pode deixar uma pessoa nervosa. Eu estava pensando em alguma coisa, olha, eu estava todo empolgado. Isso aconteceu comigo. Um dia eu fiz um lançamento, eu falei assim, nossa, aqui vai dar para faturar 70 mil. Depois do lançamento, eu faturei R$1. Eu falei, pô, não vendi nenhum. Aí o que acontece? Isso a gente pode chegar em casa e descontar em todo mundo, que é a inteligência, né? Porque se tinha feito. Como a gente buscar aquilo? Como a gente pode buscar essa inteligência emocional durante tantos momentos desafiadores do nosso mundo, que são, né, alguma frustração, as pessoas então tão nervosas com a gente, às vezes, o mau humor que a gente tem, alguma falta financeira em algum momento, alguém falou uma palavra que a gente não gostou. Como que a gente trabalhar essa inteligência emocional? Na comunicação, pro líder. O líder, como ele não deixar que a sua raiva, a sua tristeza passa para a equipe, domina a sua comunicação. O Daniel Goleman passa os 5 passos, né, que são fundamentais para desenvolver a inteligência emocional. O primeiro é reconhecer as próprias emoções. Isso aí só vai conseguir através do autoconhecimento. Então, na hora que você começa a se enxergar, não, peraí, eu tô com raiva, eu tô nervoso mesmo, né? E depois eu começar a lidar com essas emoções. Então, assim, parece muito básico, mas se você tá nervoso porque algo deu errado, tá frustrado e tudo, tende a você tratar as pessoas mal e principalmente as que você mais ama. Porque inconscientemente a gente xinga, fala mal com aquela que perdoa a gente. Aquela que ama a gente. Por quê? Eu tô com muita raiva, eu não tenho muita afinidade com você, eu não vou descontar isso com você. Inconscientemente, eu vou julgar a minha esposa, filho, alguém, pai, alguém assim. E aí você começa a estragar os relacionamentos próximos. Mas as pessoas amam a gente, começa a relevar, né? E tá nervoso, já conhece ele. Principalmente que eu já conheço ele, olha pra você ver que irônico, né? As emoções. Eu conheço ele, mas eu mesmo não me conheço, olha pra você ver. A esposa conhece, reconhece que tá no momento ruim, mas ele não percebe que tá fazendo isso, que às vezes tá muito inconsciente. Então, depois, esse segundo passo é aprender, olha, eu tô nervoso, peraí, deixa eu acalmar aqui para depois eu compartilhar isso. Deixa eu conhecer a minha emoção, eu me conhecer. Na hora que eu vejo que eu não tô legal, né, dou esse primeiro passo importante, reconhecer que realmente eu tô nervoso, que aquela hora ali eu tô meio desequilibrado, que eu vou esperar para conversar. Eu gosto de falar que é 2 dias depois. Então, por exemplo, aconteceu um problema com um funcionário, deixa para conversar 2 dias depois. Que dica, hein? E aí baixa aquela energia da raiva, a pessoa fica mais calma, você tem mais o não verbal, você não tá gritando. Porque às vezes eu tô assim, Alexandre, mas meu olho tá parecendo que vai te matar, eu tô parecendo que eu vou avançar no você. Bom, aí depois o terceiro passo é identificar a emoção no outro. E aprender a lidar com a emoção do outro. Então eu vejo que o Alexandre tá nervoso, ou ele tá ruim naquele momento, eu vejo que você tá para baixo, eu vou cobrar de você uma meta naquela hora ali, você vai acabar estourando, você não tá bem, eu tô vendo. Então eu tenho que naquela hora ali ter sabedoria. Eu posso deixar para cobrar dele daqui 2 dias, por exemplo? Eu posso conversar, preparar o terreno para depois eu conversar com ele melhor? Então identificar no outro, né? E normalmente você vai com a pessoa assim, oi, você tá nervoso? Não tô não! A pessoa não tô não! Você tá nervosinho demais, ué? Aí acabou. Não, aí você mata o outro. Isso quer matar, né? Até brinca o seguinte, você tá na rodovia e vê um caminhão desgovernado. Aí você vai fazer o quê? Você vai piscar farol, você vai piscar seta,
Ou você vai desviar, lógico, né? Você desvia e depois você buzina, né? Depois você Só que fazia. na vida real a gente faz diferente. A esposa chega nervosa e começa a brigar também. Chega um funcionário nervoso, você vai brigar também, né? Bom, e aí você aprendeu a lidar com as emoções do outro, né? Entra no último passo que você falou uma coisa bem, né? Que resume a minha história de quando eu comecei a mudar no empreendedorismo, na vida em geral. É assumir a autorresponsabilidade. Porque eu culpei meu pai a vida inteira. Tudo que era errado era meu pai, né? Achei muito lindo que você falar do seu pai, orgulho do seu pai. Eu não tinha isso. E hoje eu tenho vergonha de falar isso. Porque eu culpava tudo meu pai. Tudo que dava errado era meu pai, meu pai, meu pai. Só que lá na frente, eu já era casado, tava fazendo a formação em PNL, lá caiu aqui a ficha, né? Falei, cara, eu tô culpando meu pai disso, daqui, mas não tá adiantando nada. É eu que vou ter que mudar. Entendi. Por quê? Porque não tá mais tomando decisão pra mim, ele já não paga minhas contas, se eu pedir pra pagar, ele não vai pagar, não vai adiantar eu culpar ele. Aí caiu essa ficha que parece boba, né? Então, assim, tem gente que eu passei mais de 30 anos, 35 anos da minha vida culpando meu pai, tudo bem, mas não adiantou nada. A partir do momento Quando que eu entendi você que... assumiu, falou, não, Eu falei, agora sou beleza, eu. ele me ensinou errado, não sei o que, tal, mas agora eu vou carregar isso pro resto da vida. Aí foi onde que eu mudei, passei a admirar meu pai, né? Foi a minha trajetória de autoconhecimento Que bacana. Fantástico. passar a vida inteira ali, né? Toda essa trajetória é aprender a amar meu pai do jeito que ele é, aprender a reconhecer as coisas boas que ele fez pra mim que eu não enxergava. E aí, cada passo que eu dava um pulo pra frente. Né? Porque senão eu só discuti com meu pai. Então, assim, finalizo com isso e eu vou ter que me ausentar. Alexandre, agora, obrigado, meu agradeço amigo. a oportunidade, né? Muito Para obrigada, deixar Kilder. esse recado pra turma aí. Opa! Um prazer. Obrigado, todo mundo. Tranquilo. Kilder, eu queria te agradecer muito. Pode ter certeza que você tá nas nossas histórias e tá no nosso futuro, eu tenho certeza. A gente tem muita coisa para fazer junto ainda, você pode ter certeza, né? A gente faz essa conexão para de Minas, Divinópolis. Isso aí. E todo mês, gente, a gente vai estar com o Pod Líder, um episódio por mês, gravando aqui no Divino Cast. Tá, estrutura fantástica. Quem deseja gravar seu podcast também, tá aqui um espaço. Fora a agradabilidade do João, tá aqui, né? Nos Fantástico, João. E o Kilder, a Grace, que agora também tá, né, te apoiando, tá à frente aqui também. Pilotando Tá a nave a nave aqui. Muito obrigado. Alexandre, antes de você sair, só lembrar a passagem do meu pai também, que falou isso comigo. Eu vou muito na casa do papai de vez em quando conversar com ele. E eu chego lá e digo, pai, vou conversar com o senhor aqui sobre isso. Aí ele fala assim comigo, Paulinho, mas você sabe muito mais do que eu, Você está muito mais capacitado que eu. Até brinco, pai, eu posso até saber um pouquinho mais do que o senhor, mas a sabedoria que o senhor tem, não tem não. Qual o momento certo de fazer? Como é que eu devo proceder? Aí eu falo o seguinte, em casa, filho, em casa é assim. Você chegou em casa um dia, você percebeu que a sua mulher não está bem, ou de repente o seu filho está nervoso ou está nervosa, ela falou alguma coisa, ou você falou alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa. Tem coisas que você não fala na hora. Que sabedoria, hein? Tem coisas que você espera, talvez para amanhã. E quando chegar amanhã, você nem precisa falar mais, que tudo se ajeitou. Olha. É porque depois a coisa acontece, a Cíntia está nervosa e você chega e briga com a Cíntia, depois chega seus meninos, aquele ambiente fica ruim. Aprenda a perceber os sinais. Palmas. Sabedoria, né? Sabedoria. Isso aí eu acho que assim, a gente tem que aprender muito com os pais. Infelizmente, eles ensinam pra gente tantas coisas e a gente faz de tudo pra não ouvir. Lá na frente a gente fala assim, puxa vida, alguém já me falou isso. Acho que foi um coach, acho que você que foi meu pai. Só que o orgulho às vezes não deixa a gente reconhecer. Às Né? vezes Então, você paga caro pra escutar o que você teve de graça lá no passado. às vezes não sempre, né? Gente, foi um prazer, né? Espero no próximo momento a gente encontrar e bater um papo. Nós vamos gravar mais um Pod Lead com você, tá? Vamos sim. Foi um Muito prazer. obrigada, Kilder. Parabéns pelo programa, excelente. Viu? Obrigado, meu amigo. Licença, pessoal. O Paulo Paduano, uma coisa que é importante aqui, Cíntia, pontuando com a gente também, o Kilder falou um momento muito importante que é a inteligência emocional, né, o Paulo? Eu queria ver, a inteligência emocional, ela tá ligado também à habilidade da comunicação? Claro, sem dúvida nenhuma. O Kilder fez um relato perfeito. Eu trabalho muito a comunicação não violenta nas organizações. Isso. E essa questão do equilíbrio emocional, de saber o momento exato para falar alguma coisa, né? A Cíntia comentou conosco que antes do nosso Pod Líder,
ela disse o seguinte, que tem pessoas que chegaram perto dela e falou assim, as pessoas falam que eu falo um pouco mais ríspida, que eu sou grossa, mas eu não sou. Mas é a forma de falar. Por isso é preciso entender isso, é preciso trabalhar a sua inteligência emocional. Imagina, Alexandre, nós 3 trabalhamos num ambiente só, na mesma empresa. Eu falo isso muito nos meus treinamentos em company. Comunicação eficaz no ambiente corporativo. Isso. Aí você chega perto de mim, você está nervoso, e me ofende perto da Cíntia, perto dos colegas. E você não estava no momento legal, mas de repente eu não tenho culpa. Aí depois, daí 1 hora, 2 horas, ou no outro dia, você chega, Paulo, você me desculpa, senhor, eu não estava legal ontem, eu tive dificuldade, eu tive problemas. Poxa, cara, que culpa que eu tenho disso? Não adianta, de repente, você pedir até um perdão naquele momento. Ferida, né? Isso. Eu tenho certeza que a pessoa que ofende, ela nunca esquece. E também quem é ofendido também não. Nunca esquece. E você vai ser obrigado, às vezes, a conviver com mais tempo com aquela pessoa no ambiente de trabalho. Por isso a importância de trabalhar a inteligência emocional, o autoconhecimento, para você saber, no momento certo, como fazer isso. Agora, como que eu trabalho essa forma de fazer com que as pessoas percebem que eu tenho uma voz um pouco mais agressiva? Muitas das vezes você perguntando para a pessoa aqui, me disseram que eu falo dessa forma. Nos meus treinamentos, muitas pessoas vão para fazer isso. Eles falam que eu falo muito agressivo, mas eu não falo. É perceber isso. Escutar. E escutar. Uma coisa interessante é você mandar áudio do trabalho para alguém. Ou até mesmo para alguém que você conhece, depois escuta. Como que é o seu tom de voz? Ele é um pouco mais exigente, porque na comunicação, naquela parte do tom de voz, que é 38% da comunicação, você precisa aprender a fazer uma entonação vocal. É situacional, depende da situação. Exato, perfeitamente. Então, emoção. Exato, eu vou aprendendo a fazer isso. E nós vivemos o tempo inteiro, ou seja, a maior parte do tempo na empresa, com pessoas que você não conhece, com princípios diferentes, com valores diferentes, com virtudes diferentes, de outros locais que você não percebe, somos obrigados, no final do período, a entregar resultado. Então, esse resultado que está lá na frente, ele precisa ser trabalhado aqui atrás. Um relacionamento interpessoal. A grande parte, Alexandre, eu falo muito isso, Cíntia. Pessoas vão para o meu treinamento e falam assim, Paulo, eu vou aprender aqui a fazer palestra? Vai, você aprende, tem um template. Nós temos um método para trabalhar isso. Eu aprendo a trabalhar, a dirigir reuniões? Aprende. A fazer discurso? Também. Mas o que mais eu aprendo no seu treinamento de oratória? Alexandre, eu tenho uma didática diferente. Eu trabalho muito, Cíntia, relacionamento interpessoal. Eu trabalho muito emocional das pessoas. Você precisa chegar ali na frente e colocar a sua opinião, ou falar o que você precisa falar, o que quer falar. A técnica de uma boa postura vocal, da gesticulação, ela vem depois. A importância é você chegar ali e falar, se posicionar. E nesse momento a gente trabalha muito, Alexandre, a questão dessa entonação vocal, da agressividade na fala, de saber pedir alguma coisa para alguém, de chamar a atenção de alguém. Tudo é técnica. E você falou uma coisa aí, ô Paulo, você deu um exemplo aí, um líder chega e chama a atenção. O líder ele tem que tomar cuidado até com isso, porque ele é o exemplo. Então, se a gente se torna um líder que não sabe se comunicar, que não tem uma inteligência emocional, que não se conhece, e aí, a nossa equipe, como que vai ser o exemplo ali? É verdade. Como que nós estamos formando essas pessoas? Então, essa comunicação, né, da liderança, ela é fundamental. É fundamental. E aí, o Paulo, o que o Dri comentou, você comentou agora há pouco sobre o poder da sabedoria, né? A sabedoria dentro da comunicação, né? Muitas das vezes, a pessoa sábia, com pouquíssimas palavras, ela já passa um grande conhecimento, né? As pessoas falam, muitas das vezes, quando você está iniciando um momento de se desenvolver, você compra um curso de R$99, por exemplo. Ele tem 1000 páginas. Às vezes, quando você está em alto nível, você contrata uma mentoria, a pessoa te fala 10 minutos e cobrou R$50 mil, mas esses 10 minutos é a sabedoria que ele passou. E ontem eu estava estudando sobre a roda da sabedoria. Como que a gente chega na sabedoria? Primeiro vem a informação, né, da onde você está captando essa informação, do conteúdo que você está buscando, da onde está vindo essa informação.
depois ele vem para o conteúdo, de conteúdo vira habilidades, de habilidades você coloca na prática e depois da prática vira sabedoria. Então, é sempre importante, as pessoas que estão te passando conhecimento são sábias. Exatamente. Ela já passou por esse ciclo. É verdade. Não, ela lê um livro. Aí eu vejo o Duano esses dias me comentando comigo, muito tempo atrás, que muitas das vezes ele encontra alguns profissionais e não tem problema nenhum, cada um tem um perfil, mas às vezes fez um vídeo de oratória na TV no YouTube e inicia um processo de ensinar as pessoas. E às vezes, Paduano, as pessoas se frustram por isso na comunicação. Né? Um ensinamento errado, a metodologia. Exatamente. O método é muito importante, né, Cíntia? A gente vê lá na correta gestão contábil, a parte de metodologia, quando o cliente entra, que processo que ele tem que fazer, ele passa pela sessão do onboard, que é a sessão inicial dele, conhece as pessoas, existe um processo. Na comunicação também, Paduano, tem esse processo. Existe esse processo que, quando eu vou me preparar, eu posso... Uma vez um profissional, o Falcone, da consultoria, Sim. me falou o seguinte, olha para você ter uma ideia. Quando você está num processo de pegar o improviso, é para amadores. Ele falou assim, improviso é para amadores. Ele falou o quê? Não. Qual que é o cenário de improviso para amadores? Quando eu sou surpreendido por alguma coisa em improviso, eu sou um mestre. Mas quando eu sei que aquilo vai acontecer e eu confio em mim e deixo para a última hora para me improvisar, eu sou amador. Então eles têm que falar assim, toda vez que eu vou me comunicar, eu faço um roteiro antes. Eu já aprendi em treinamento seu que o roteiro é importante, ter o ponto, o que eu faço. Isso é realmente importante, fazer pensar no que eu vou falar. Alexandre, é muito importante. Imagina o seguinte, você pega o mapa da China. O melhor mapa do mundo para você ir para a China. A China tem várias cidades que os nomes se parecem. Eu nem sei falar. Nem sei. E você vai para a China procurar essa cidade. Você pode até achar a cidade. Você pode até chegar lá. Pode demorar, mas você vai chegar lá. Imagina você vai para a China com esse mapa fantástico da China, mas você tem um roteiro, você tem um GPS para chegar lá. Você chega muito mais rápido. E com muito mais precisão. Oratória é assim. Porque muitas pessoas falam bem em público porque elas conhecem o assunto. Elas dominam o assunto. Elas sabem organizar o assunto. E elas treinam. Isso é muito importante. Eu conheço o público. Eu sempre pergunto nos cursos sobre isso. Daí eu falo para as pessoas, olha, imagina duas pessoas. Uma pessoa é muito tímida, mas ela se prepara sempre para fazer a apresentação. Ela tem um modelo. Ela tem uma introdução, uma preparação do assunto, um desenvolvimento, uma conclusão e um fechamento. É o modelo que eu trabalho. Ela está até com vergonha, com medo, dá uma ansiedade natural, no frio da barriga, e vai se apresentar. E existem aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, aventureiras. Nada, eu não tenho vergonha de falar em público, não. Se você me der o microfone, eu falo em qualquer lugar, sem constrangimento nenhum. Entendi. Agora eu pergunto para você, Alexandre, e para a Cíntia. Qual desses dois tem mais chance de errar? O aventureiro. Aventureiro. Por quê? Ele se perde, né? Ele se perde. Ele não se... né? Exatamente. Ele não... É na China, ele vai para uma cidade, vai para outra. Porque é o seguinte, oratória, você precisa entender isso. O que eu preciso para falar bem em público de informação? Eu preciso de conhecimento. Onde está o conhecimento? O conhecimento está aí nos livros, na internet, está na sua mentoria, fantástica, está nos livros, está onde você quiser buscar, tem conhecimento. Mas por que eu preciso ter informação e ter conhecimento? Para que eu possa ter assunto e argumento. Quem quer falar em público precisa ter assunto, precisa argumentar. Isso. Porque a todo instante, Alexandre e Cíntia, nós estamos persuadindo e tentando convencer alguém. Eu imagino você com a sabedoria, com o conhecimento, você consegue muito mais fácil fazer isso. Não é ludibriar, jamais. Sim. É convencer com ética. Fazer com que as pessoas entendam você. Igual nós três aqui. Um sempre olhando no olho do outro. E eu falo sempre, olha, trabalhe muito a questão do seu olhar. Olhar. Fundamental, né, Paulo? Porque o olhar, ele passa segurança, ele passa conhecimento, ele passa credibilidade, firmeza quando você fala. E essa preparação, quando você fala, Alexandre, do método, eu trabalho muito isso no meu treinamento. As pessoas vão para o treinamento
pensando o seguinte, chega lá, só aquela pessoa, só o Paulo falando o dia inteiro, e começa às 8 horas, termina às 5 horas da tarde, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Muitas pessoas já me deram feedbacks positivos, mas já acabou o treinamento? Já acabou, isso é ótimo. Isso é muito bom. É porque as pessoas se interagem muito. E o método dele vai construindo aos poucos. Como que eu faço uma apresentação minha, apresentação de algo direcionada. E as pessoas elas vão percebendo que é necessário ter um início, um meio e um fim. Porque é o seguinte, olha, as pessoas devem almejar isso, Cíntia, para falar em público. Você deve falar de pé para ser visto. Você deve falar alto para ser ouvido. E você deve falar pouco para ser aplaudido. É por isso que o roteiro, uma estrutura, faz o Alexandre Melo uma pessoa fantástica. Você é, quando está falando em público. Fantástico. E a comunicação não verbal, que você falou aqui agora, a questão do olhar, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu já deixei de contratar uma profissional lá no escritório, porque na entrevista ela não olhava nos meus olhos. Pois é. E uma vez eu escutei, desconfie daquelas pessoas que quando conversam não olham nos seus olhos. Então nessa entrevista a moça ela tinha um conhecimento que eu precisava ali dentro do escritório. Ela tinha as habilidades técnicas. Isso mesmo, eu lembro desse Porém, caso. a comunicação não verbal dela me fez desqualificá-la. Eu interpretei nela, ela não me passou segurança. Ela não precisou de me demonstrar confiança na comunicação, que a comunicação de fala dela foi boa, mas a comunicação não verbal dela não me deixou, não trouxe o que eu precisava. Pois é, isso é muito importante mesmo, é muito importante. Ô Paulo, eu queria... A Cíntia acabou de falar um ponto não verbal do olhar, mas também existem alguns pontos importantes que é quando você não está sendo visto. Quando é que você não está sendo visto? Dando exemplo, você vai fazer uma palestra agora, você vai falar em público, mas existem alguns momentos que você acredita que ninguém está te vendo. Às vezes você está sentado sozinho na sua mesa, você como líder, né? Você que está líder ali, aqui, às vezes você está, né, aguardando alguém chegar na sua sala, ou você está na sua sala, ou você está na recepção de um cliente, você está aguardando na recepção alguém te atender. Nesse momento você acredita que não tem ninguém te vendo. Qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter nos seus comportamentos, nos seus olhares, né? Na sua forma de ficar batendo o pé, às vezes esperando alguém? A pessoa tem que se preocupar nos momentos que ela não está no palco? Muito, mas muito. Tudo em nós comunica. Tudo. O nosso olhar comunica, a nossa roupa comunica. Quero falar sobre isso. Isso, a nossa roupa comunica. A nossa expressão corporal, mesmo sentado, comunica, de pernas abertas, de pernas cruzadas, às vezes um corpo desleixado, comunica. O nosso cabelo cortadinho, a barba feitinha, igual a sua assim, perfeita, né? Tá parecendo Moisés. Essa barba, hoje ele foi se aprontar, especialmente pra vir aqui. O Paulo Paduano foi em Ermida. Ermida, gente, quem não conhece, a gente tem por todo o Brasil aí. Ermida é capital de Divinópolis. Capital de Divinópolis, tá? Divinópolis pertence à grande Ermida, né? É verdade. Eu tô em Guará de Minas, então fui lá, de patrões lá, fez. O Paulo Paduano foi com... Como é que ele chama, Paulo? Juliano Milagre. Juliano Milagre. Gente, olha, quem corta o cabelo, Paulo Paduano. E faz a barba, Paulo Paduano. O sobrenome dele é Milagre. Faz milagre. Falei com ele hoje, faça milagre, eu vou participar hoje de um podcast fantástico. Pode líder. Pode líder. Então, o que você estava falando agora, isso eu aprendi muito com a Cíntia. Cíntia, minha esposa maravilhosa aqui, minha companheira, né? Tá comigo em todos os projetos. Gente, isso é muito importante. Eu e a Cíntia queremos realmente estar junto, uma opção nossa, né? Tá trabalhando junto e é muito legal. Eu adoro, acho que consegue sim, né? Utilizando muita comunicação, isso que o Paulo falou, inteligência emocional. Exato. E aí a Cíntia vem se desenvolvendo essa parte de arquétipo, essa parte de postura, tanto que a elegância da Cíntia, né? Então eu queria saber, Paulo Paduano, na comunicação, a pessoa tem que estar muito atenta no seu jeito de vestir. Vou te dar exemplo. Ela vai falar agora, aonde ela for, o local que ela for,
O vestimento dela tem que ser institucional. Eu sempre gosto de andar de calça jeans, dando exemplo. Porém, eu vou visitar um banco agora, ou uma cooperativa, que o pessoal lá, você precisa de estar lá de terno. Eu tenho que me posicionar, faz parte da comunicação. Quando a pessoa me vê chegando na empresa, o início da comunicação é quando ela me vê a primeira vez? Isso, a primeira impressão é que fica, não é isso? Eu gosto de dizer o seguinte, é a última que permanece. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com isso. A questão da vestimenta, ela vai de acordo com o momento. É situacional mesmo. É situacional. De acordo, imagina você, Alexandre, para fazer uma palestra para pessoas de academia, e você vai de terno e gravata. Não vai combinar. Não vai. Aí vai ser um sapatênis, uma coisinha bacana, ou um tênis, uma camisa gola polo, uma calça jeans, igual você sempre anda para fazer, né, as suas caminhadas matinais. Ou você vai participar de um evento, igualzinho hoje eu tenho uma formatura na faculdade, na FANS. Você não vai de bermuda. Eu não vou de bermuda, jamais, e nem vou de tênis, absolutamente. Então você tem que se preocupar com isso. Ou, de repente, qual tipo de público estará ali me assistindo? Eu preciso muito preocupar com o público também. De repente é um público mais simples, mais humilde. De repente, o jeito que você for vestido, a sua vestimenta, pode constranger quem está ali. Entendi. Mas no momento seguinte, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu vou fazer um trabalho, fazer um evento, eu vou antes. Para perceber tudo isso. Como que é até o próprio espaço, se é um espaço mais refinado, com pessoas, de repente, ali são advogados, por exemplo, né, que se vestem muito bem. Eu preciso estar de acordo com aquilo que eu estou ali, né, observando. Isso é interessante. Até no nosso dia a dia, Cíntia, eu falo muito bem isso. Olha, você na sua empresa tem uniforme, você está desbotado, troca. Porque onde você for, você leva a imagem da sua empresa. É uma empresa desbotada? Desbotada, é uma empresa desleixada. Desleixada? Né? Isso faz uma coisa... É muito importante a gente cuidar, né, lembra, de novo, tudo em nós comunica. E principalmente a roupa. Tem aqui uma frase que fala assim, ó, não existem pessoas feias. Existem pessoas que não se vestem bem e são mal cuidadas. Né? E aí você pode se cuidar bem. E é bom, e é bom. E R$10 às vezes, né, Paulo? Eu vejo lojas às vezes de R$10, que a pessoa às vezes, né, compra uma camisa, né, de R$10 às vezes uma camisa polo, talvez ela não vai durar tanto tempo igual uma outra, mas você... Aí é autorresponsabilidade, né, assim? Fala assim, não tem uma camisa... Mas será que não tem mesmo? Porque não quer, né? Às vezes não quer. Às vezes as pessoas acham que para andar bem vestido tem que comprar roupa cara. Não é, gente. Não, absolutamente. Não é mesmo. Observe, por exemplo, sapato, nós, pessoas, né, um sapato social, tá limpo. Tá engraxadinho. Tá engraxadinho. Passa bem, né? Faz diferença. Tem pessoas que nos olham assim de... Né, faz a leitura, né? Faz a leitura. Faz a leitura. Você pode ser um cara fantástico, um expert naquilo que você for falar. Mas, de repente, a forma como você se apresenta não dá uma impressão legal. Eu concordo. Até o produto. Na venda, e isso é muito feio, isso é muito utilizado, né? Como você vai apresentar o seu produto, tem que conectar com você. E aí, Cindy, eu queria que você desse às pessoas essas dicas. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, a importância do uniforme, a correta, Paulo Paduano, todo mundo, pessoal, conhece a correta gestão contábil. Quem não conhece, segue nas redes sociais, né, uma contabilidade consultiva incrível de Pará de Minas. Lá, a Cíntia preserva muito pelo uniforme da equipe. E é lindo. Você já viu o nosso uniforme? Já. Nossa, Paduano, eu fico lisonjeada de você falar que é lindo. É bacana. Conta pra gente como que qual que é a imagem quando a pessoa está com o uniforme ou o seu vestimento, mas principalmente o uniforme agora. Conta quem é líder aí agora e quer colocar, tá olhando para o uniforme da equipe e não tá legal. Como que ela pode transformar essa equipe com uma boa imagem? Gente, uniforme para mim é primordial, né? Tem empresas que não gostam, eu faço parte de um grupo de mentores, né, da área contábil, e lá algumas pessoas falam que não gostam do uniforme. O uniforme para mim é primordial, é unidade, tá todo mundo igual, tá todo mundo com a mesma vestimenta e tá todo mundo vestido adequadamente para o local. É o que você falou aí, né? A gente tem, a nossa vestimenta é situacional. Então, vamos supor que lá eu não tenho o uniforme. Cada um vai vir do jeito, vai vir com roupa de academia, vai vir trabalhando numa empresa onde é corporativa,
vindo com uma roupa de academia. A gente preza muito por isso. Então, o nosso uniforme, graças a Deus, todos gostam e a gente sempre recebe elogios dele. É leve. É leve, exatamente. Então, o uniforme, para mim, é uma coisa importantíssima. Eu prezo muito e a gente sempre bate muito na tecla do uniforme lá. Aí você deixa aberto, as pessoas vão com camisa de time, vai com camisa de qualquer coisa. Não dá. Não pode. Ô, Paulo, me conta uma coisa aqui. Me conta o momento do Paulo Paduano. A gente sabe, né, como você disse, essa trajetória sua de 17 anos. 17 anos, se a gente for somar naquela metodologia que eu acabei de falar agora, do Arnold Leonard, que ele falou sobre as 10 mil horas, você já está na hora extra. de passou um pouquinho. Com certeza. Né? Você ainda tem muita energia ainda. Você acha que você tem muita lenha para queimar ainda na energia, com essa oratória. Como é que tá o momento e a energia do Paulo Paduano para 2024? Cara, tem 55 anos de idade. E não me vejo com essa idade. Um cara jovem. Se for pensar 40 anos atrás, eu estava quase morrendo. Estava enterrando daqui a pouco. Mas aí, às vezes, eu falo de pessoas que admiram, né? Agora é com toda sinceridade, cara, que olhando nos seus olhos, eu sou uma pessoa que te admiro pela sua vivacidade, pela alegria que você transmite. Quando tá comigo, me abraça, me aperta, vai me quebrar daqui a pouco, porque eu não tenho condições, né? É isso que dá pra gente, essa motivação de continuar fazendo. Alexandre, não há nada mais que paga, Cíntia, quando no treinamento, você vê ali uma pessoa que chega totalmente tímida. Às vezes, pessoas que choram na primeira apresentação, eu pergunto, mas chorando por quê? Não, Paulo, é de medo, é de vergonha. Eu sempre falo, você confia em você? Muitos respondem não, Cíntia. E eu digo, eu confio. Pode ficar aqui. E de repente você não sabe a capacidade que tem. A capacidade está aí dentro, está reprimida, é um iceberg. Você está mostrando só um pouquinho do que você sabe para as pessoas. Precisa mostrar a parte do iceberg restante. Nossa. Chega no final, as pessoas choram de novo, Cíntia. De alegria. De saber que conseguiu. Agora, é mérito meu? Não. Deus me deu essa possibilidade de fazer isso para ajudar pessoas. Eu não posso parar, cara. Não pode. Não posso parar. Oh, que lindo. Não, viu, porque Nossa. Eu tive agora recentemente na Associação Mineira de Municípios, em BH, semana passada. Eu te acompanhei lá. Um treinamento de 8 às 5 da tarde com os colaboradores da associação. Né? Temos um projeto ainda para desenvolver agora para frente. Eu recebi assim, feedbacks fantásticos. Eu imaginava eu trabalhando na Associação Mineira de Municípios. Nossa. Uma instituição que representa todos os municípios de Minas Gerais. E eu ali, prestando o meu trabalho. É reconhecimento. É por isso que eu falo. O que você ganha quando você melhora a sua comunicação? Reconhecimento, valorização, admiração, respeito, amizade, din-din no bolso. Sucesso e dinheiro. Sucesso e dinheiro. É lógico que sim. Então a gente prioriza para isso. Agora, como que eu vou parar? Eu tenho um livro lançado, já publiquei um livro, né? Você me deu a honra de tê-lo. Maravilhoso. Né? E tem outro para lançar agora, se Deus quiser, no começo de fevereiro, no começo de 2024, talvez em fevereiro. Das experiências que eu vivenciei. São 222 turmas de oratória nesse período, não sei quantas palestras, mais de 10 mil pessoas impactadas. Então é aquela questão seguinte. Você tem mais de 10 mil. Só na Vivar, quando você fez lá, tinha 3 mil pessoas. A conta tá errada. A conta tá errada. Você popou as 20 mil pessoas para mais. Mas é isso, Alexandre. Esse é o meu momento. O meu momento é aquilo que você falou há pouco tempo. A gente aprende. A experiência, a vivência vai nos moldando, cara. Vai nos moldando. Isso, cada dia que passa você tá ficando melhor. É a musculatura, né, Paulo? Alexandre, nós somos muito humildes. Eu, você, a Cíntia, o Kildare, nós somos humildes. De repente talvez não estamos dando o devido valor naquilo que nós merecemos e que fazemos. Sim, eu acredito que sim. Eu também tenho. O dia que nós viemos de Formiga, nós falamos sobre isso, né, Exatamente. Paulo? Nós falamos sobre isso, assim, porque essa história que o Paulo Paduano contou aqui agora, né, e o quanto o Paulo Paduano, você, né, transforma as outras pessoas para o lado positivo, né? Tem pessoas que usam isso exclusivamente para se beneficiar para as pessoas te seguirem, ganhar like, pessoas falando de você, e você faz isso do coração.
Todo Faz treinamento para as seu, pessoas. a gente sente que você faz para as pessoas. Você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa que tem um coração incrível. Quando você Amém. toca... Gente, quem tem a oportunidade de participar do treinamento do Paulo Paduano, nós tivemos esse ano em Formigas. Quando ele toca o violão, gente, as pessoas começam a Tá chorar. dando spoiler, ó. As pessoas começam a chorar. Olha isso. Começam a chorar. Então, Paulo Paduano, você é uma pessoa que tem um potencial fantástico. E quando você fala que você com 55 anos está falando que você está com a energia do jovem de 18, né, que você tem lenha para queimar muito, a gente quer estar junto com você, né? A gente quer estar próximo de pessoas assim. A recíproca é verdadeira. Eu quero estar com eu, Paulo Paduano. Agora eu queria contar Paulo Paduano, como que foi quando primeira vez que nós nos vimos? Como que foi? Esse cara é muito doido. Esse cara é muito louco. Na rede social lá, aí tinha aberto aqui a empresa, né? A MX. Isso. E a gente conversava ali às vezes pela rede social e eu ficava assim, olhando o Alexandre, eu vou bater um papo com esse cara aí. Esse cara tem uma empresa que me interessa. Deixa eu ir lá, com segundas intenções. Aí, de repente, ele passando na rua ali, perto, eu escuto gritando, Paduano, gritando, eu olhei pra trás, o que foi, gente? Caceta. O que aconteceu? O tamanho do perto de mim. Ele pegou no meu ombro aqui, eu preciso conversar com você, mas agora não tem tempo, não. Sumiu o Alexandre. O Paulo Paduano tava dando entrevista pra TV Integração, pra Rede Globo. Foi. Eu parei Entrevista dessa, eu imagino. Aí depois nós nos encontramos e, Alexandre, eu considero muito bem isso. Eu sou muito católico, respeito todas as religiões, tenho muitos amigos e participo também. E eu acho que Deus tem muita coisa pra gente. As pessoas, elas entram na nossa vida por acaso, Cíntia. Mas não é por acaso que elas permanecem. E conhecer você, conhecer Cíntia, para mim, é uma coisa assim, muito bacana, porque a gente constrói muitas coisas juntos. Vamos construir muitas coisas juntos. E precisamos demais ajudar muitas pessoas que estão lá, no anonimato. Isso. E são fantásticos. Eu falo assim, olha, as pessoas ficam preocupadas porque ficam perdendo espaço, e tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, estão perdendo espaço para pessoas que não têm o conhecimento e a sabedoria e a experiência que ela tem. Mas é porque elas comunicam melhor. Elas comunicam melhor. Aí se destaca. E quando comunica bem, você encanta corações e mentes. Esse é o momento. Numa venda você encanta, né? A pessoa volta, no relacionamento você encanta. Aí tá tudo ligado a essas questões. Ô, Cíntia, e aí, o que você achou dessas dicas do Paulo Paduano? Você acha que uma pessoa hoje que quer se desenvolver, ela consegue? Não tem dúvida nenhuma. Se hoje eu descobri que o Paulo Paduano era gago e ele é um mestre em comunicação, qual a dúvida que nós vamos ter que qualquer um de nós podemos melhorar a nossa comunicação? E eu vou te falar que eu sou um exemplo disso, tá? Vou contar uma história aqui. A Sofia, nossa filha, hoje tem 14 anos. Sim. Quando ela tinha 2 anos de idade, tive que ir na escola fazer uma apresentação para as crianças de 2 anos da sala dela. Eu não consegui sozinha. O Alexandre teve que ir comigo para falar com crianças de 2 anos. Então, eu sou uma pessoa que eu venho buscando melhorar a minha comunicação, porque eu, de verdade, não conseguia me comunicar de forma alguma. E vendo você que hoje fala que você era um gago, o Paulo Paduano. Era não, sou. Não. Não, Um gago. Sou. Eu acho que isso é fake news. É fake news, gente. O primeiro fake news, o Pod Líder, o Paulo Paduano falou que é gago, e não é. Não é. Ainda mais depois de tomar umas 2, 3 cervejas, aí que deslancha. E eu quero Vamos falar. trazer cerveja. Nossa, fala não. E eu quero falar uma coisa aqui, muito bacana, que você falou e conecta tudo. Muitas pessoas querem se mostrar, não tem o intuito de ajudar. E muitas pessoas visam a riqueza de dinheiro. Eu acho que a maior riqueza da vida da gente é isso, é poder ajudar o próximo, é viver isso que a gente vive e é viver a verdade da vida da gente, né? Porque demonstrar uma rede social, uma vida ali perfeita é muito fácil, mas a gente ser condizente com aquilo que a gente vive é difícil. Totalmente diferente. Aí eu entro na questão de arquétipo, né?
É pra gente definir, descobrir quais são os nossos arquétipos. Então, hoje eu sei que meu arquétipo é cuidadora, eu não quero ser cuidadora, eu quero ser governante. Eu posso? Eu posso, mas eu vou me posicionar como governante, mas a minha comunicação... Seus princípios, né? Não bate. Entendi. Isso é uma coisa muito interessante mesmo, na verdade. A gente fazer essas identificações. Eu gosto muito de dizer, Alexandre, a minha escola praticamente também dessa questão de chegar onde cheguei, chama-se Sociedade São Vicente de Paulo. Você conhece? Conheço. Conhece. Sim. Desde 9 anos de idade eu sou vicentino. Então ali dentro eu pude ser secretário, tesoureiro, presidente de conferência, presidente do conselho particular onde eu moro, presidente do conselho suburbano aqui em Divinópolis, vice-presidente, né? Passei também para o conselho metropolitano. E eu tinha a oportunidade, ainda tenho, esse dia agora eu fiz uma palestra sobre São Vicente de Paulo lá em Ermida, ainda tenho, de visitar as comunidades e falar para as pessoas. E isso nos capacita. Além de você estar ali se desenvolvendo e também... Você está praticando, né? Praticando. E ainda mais para um público maravilhoso, que são os vicentinos. Isso é uma coisa que não tem preço, cara. Eu acho, Paulo, eu acho não, né? Essas conexões que a gente faz, essa doação que a gente faz do nosso dom, né? Eu acredito muito naquela lei, né, de semear, da prosperidade, né, que o rei deixou 3 moedas, que era a parábola bíblica, né, Talentos, de Jesus, os talentos, deixou 3 moedas para cada um. O que cada um fez com as 3 moedas, né? Eu sei que muitas das vezes ajudar financeiramente é muito importante, né? Suponha que você tem o dom, quer ajudar financeiramente as pessoas, mas às vezes ajudar com o dom que você tem. Se você tem um dom do financeiro, vai ajudar algumas pessoas com a educação financeira, vai fazer uma mini palestra em algum lugar, se expõe, não visa só o financeiro, o seu dom você tem que doar em alguns momentos. Sim. E a doação às vezes não é só financeira. Isso traz para o líder. Quando o líder, né, ele só não pensa também no financeiro da sua equipe, só não pensa em produtividade, em metas, em fazer ele crescer, começa a pensar na pessoa do liderado. Quem é meu liderado? Onde ele mora? Como foi o final de semana dele? Será que eu já perguntei o meu liderado, né? Quem está aí na liderança? Será que eu perguntei meu liderado como foi o final de semana dele? Foi bom? Foi legal? Ou a primeira pergunta que eu faço para ele é o quê? Sexta-feira você terminou aquilo que eu te passei? Então, poder do líder, a gente desenvolver essa habilidade de cuidar das pessoas. Cuidar. Se você cuidar, a prosperidade vem. É igual você falou. Os sinais. Os sinais. Permita-me contar uma historinha rápida. Você tem todo o tempo. Existia um frigorífico, imaginem só, uma empresa com 500 funcionários. E tinha um senhor, que era o porteiro, vou dar o nome de José, senhor José. E a entrada para esse frigorífico era uma só. Então, por ali passavam 500 pessoas e saíam todos os dias 500 pessoas. E uma dessas pessoas, que eu vou chamar de Cláudio, todo dia passava e cumprimentava o seu José. Ô, seu José, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom trabalho, como é que está a família? Ô, Cláudio, tudo beleza, cara, toma cuidado aí dentro aí, bom trabalho para você também. Todo santo dia. O Cláudio saía. Seu José, aqui olha, bom trabalho para o senhor, bom descanso, aliás, bom descanso, vá para casa descansar. Amanhã a gente se vê aqui e que Deus abençoe o senhor e a sua família. Todo santo dia, Cíntia. Um belo dia, o Cláudio entra para a empresa, no frigorífico, cumprimenta o senhor José, mas não volta. E todos passam. 499 pessoas passam. Eu fico preocupado, o senhor José, você tem uma coisa errada. Aí começou a procurar o Cláudio onde ele estava, e sabia que o Cláudio trabalhava no setor onde era o frigorífico, e ele abriu a porta do frigorífico, uma porta muito grande, e estava deitado no chão. Deve ter passado mal, caído ali, desmaiou, alguém não viu, fechou a porta. Teve tempo de salvar o Cláudio ainda, chamou os recursos, levou o Cláudio para o hospital, aquela coisa inteira. Bacana, deu tudo certo. No dia seguinte, os colegas do Cláudio ficaram sabendo daquele fato e perguntou ao seu José, mas 500 pessoas aqui dentro dessa empresa, como que o senhor foi lembrar somente do Cláudio, que estava lá dentro, e o pessoal falou assim, porque é o único, que todo dia ele cumprimenta na entrada e na saída. Que coisa maravilhosa. Que poder. O poder, liderança. De repente, ele não é o líder que tem
a fachada, que tem o poder, O que tem, poder do líder. que tem como é que fala? A função de líder. A hierarquia do líder. É, a né? hierarquia, a palavra é essa. A hierarquia do É, líder. mas ele tem um poder da liderança. E as pessoas gostam disso. Gosto. De repente, na empresa, não é o líder que comanda às vezes, é a pessoa que está lá embaixo que tem mais liderança. E falta ao líder essa humildade também de verificar isso. Por isso que é importante a gente se preocupar e cuidar, vocês dois falaram muito bem, das pessoas. Cuidar das pessoas, né? Eu queria que a Cíntia contasse uma história pra gente, Paulo, muito inspirada na comunicação e no poder de se imaginar. Ontem, dentro da mentoria, nós falamos sobre o plano A. O que é o plano A? Você coloca, vou passar brevemente, quem está dentro da mentoria sabe, no plano A, a gente coloca o nosso momento. E no ponto B, no ponto A, e no ponto B é onde eu quero chegar. E essa ligação entre os dois pontos é a trajetória, né? A trajetória é o momento que você vai se desenvolver, capacitar, passar por crenças limitantes e tudo. E a Cíntia, ano passado, quero que ela conte ela esteve num evento em Pará de Minas, um evento do nosso cliente, parceiro, Anderson, né? Que é o Grupo Mais, né? Conexão RH, desculpa, Conexão RH. E conta pra gente, Cíntia, essa história e como você que é líder, se imaginar no ponto B, se você está no ponto A e se imaginar no ponto B, acontece. Com certeza. Paulo Vieira fala isso, ensina a gente isso, né? Que a gente deve imaginar, pensar e te colocar na situação. Ano passado eu estava nesse evento de Conexão RH, é um grupo de RH, recursos humanos, lá de Pará de Minas, onde as empresas participam, eu participo dele. Primeira vez que eu fui foi ano passado, ele estava no evento de comemoração de 5 anos. Eu estava, acho que na terceira fileira, eu e mais uma colaboradora, e quando eu estava lá, a Rose, pessoa excepcional, e quando eu estava lá vendo as pessoas falarem, eu me imaginei ali. Eu pensei assim, nossa, ano que vem eu vou estar aqui falando. Pensei. E isso ficou, e isso aconteceu. Esse ano, o Anderson, numa das reuniões que acontece mensalmente, ele perguntou no grupo se alguém queria contar sobre um case de sucesso. E nós fomos, somente nós, o Number One e ou uma outra empresa, a Leve Termoplástico, uma empresa lá de Pará de Minas. Somente nós 3 que fomos para poder contar. E ele convidou a gente para no evento de 6 anos e está ali contando. Então, o que eu imaginei no ano passado se realizou, se concretizou ali. Eu estava ali contando o nosso case de sucesso ali dentro do escritório. Ou seja, colocou só o iceberg para fora. Coloquei meu iceberg para fora. Isso. E aí, Paulo, é se imaginar, claro, mas não ficar só na imaginação, né? Isso. É importante fazer a gente por onde? Fazer essa trajetória e desenhar esse ponto desse cenário. Conhecimento sem ação não adianta nada. Não adianta nada. E aí a gente traz, o Pod Líder, ele vai trabalhar muito essa parte de gestão de pessoas, de como uma pessoa, no próximo episódio a gente está pensando em trazer alguém, não definimos ainda, mas trazer alguém de gestão de pessoas, gestão de pessoas, sim. Para poder falar super legal pra gente. E aí, Paulo, a gente entende o quê? A trajetória hoje de uma carreira de sucesso, né? Nós falamos aqui que primeiro ela vai desenvolver a sua comunicação. Depois que a pessoa desenvolveu a sua comunicação, qual que é o meio que ela tem de se manter sempre atualizado em sua comunicação? A gente sabe que às vezes o jeito de se comunicar vai mudando, o público vai mudando. Como que a pessoa se mantém atualizada de comunicação? É assistir podcast, é continuar fazendo treinamento? A comunicação, ela tem um diploma final de conclusão de algum curso ou o diploma dela é contínuo? Acho que todo desenvolvimento humano, o diploma é contínuo. Eu li um livro há pouco tempo atrás, chamado Stuart Mill. É um livro que o papai tinha, me passou, de 1963, chama A Arte de Conversar e Convencer. E lá ele falava o seguinte, olha, você precisa olhar um ponto fixo na parede para você ter muita vergonha e falar lá naquele ponto fixo e aí as pessoas vão perceber que você está olhando para elas. Cara, imagina você. Eu faço esse teste no meu treinamento. Eu não olho para as pessoas e fixo um ponto na parede, eu olho para cima, eu olho para baixo. Você não se conecta com as pessoas. Eu preciso ter conexão. E o João tá assim ali pra gente. É isso mesmo. Você precisa se conectar com elas. E esse aprendizado, Alexandre, é isso que você disse. Hoje está tudo muito fácil, cara. Muito fácil. Mas é o seguinte, você pode ir longe, assistindo podcasts, assistindo vídeos na internet. Você pode ir longe lendo livros.
Você pode ir longe, fazendo outro tipo de treinamentos online, se você quiser. Vai te ajudar? Vai potencializar muito. Mas você precisa ter um mentor. Porque aí você chega muito mais rápido. Por isso que eu estou contigo, cara. Eu sei da sua capacidade e habilidade. E nós vamos fazer muita coisa legal junto. Conhecimento, a gente nunca perde. Minha mãe tá no meu livro. Você, filho, conhecimento ninguém te tira. Ninguém tira. Até pelo contrário. Conhecimento você aprende a cada dia mais. É uma coisa em cima da outra. Mário Sérgio Cortella falou isso um dia. Falou isso aqui, olha. O dia que eu perceber, eu não senti mais um frio na barriga, que as minhas mãos não suarem mais, eu vou perceber que eu sei tudo. Porque aí eu vou fazer as minhas palestras e daí a pouco ninguém vai me contratar mais. Porque eles querem o novo. Eles querem o novo. Eles querem algo diferente para que eu possa passar para eles. E para que eu possa aprender o novo, eu preciso estar conectado com a atualidade, com as novidades. Por isso a tecnologia está aí, aberta para quem quiser. Falo muito bem a Cíntia um pouco mais cedo. É escolha. Você escolhe quem quer ser. E você faz por merecer. Daí que a coisa vai acontecendo. Alexandre, eu sou um viciado em livro. Eu não posso passar perto aqui de uma livraria, não, que eu vou entrar lá dentro. E vai comprar. Eu vou comprar. Eu leio. Eu consigo ler um livro por mês, 2 livros, dependendo do conteúdo. Eu preciso buscar entender mais do que eu faço. Isso você falou um dia comigo. É a maestria. Paduano, você está focando em muita coisa, daqui a pouco você não está sabendo nada. Não esqueça disso, Alexandre. Talvez você nem lembre disso. Talvez você nem lembra. Foca naquilo que você é bom. Aí eu lembrei do Steve Jobs. Foque naquilo que você é bom. Foca naquilo que você é bom. Mas não deixe de aprender. Eu busco entender isto. Olha, eu gosto de palestra para observar essa modelagem que falou o Kilder há pouco tempo para a gente. Para aprender coisas novas. Eu vou em outras palestras que não tem nada a ver com o meu conteúdo, para aprender coisas novas. Nós somos um eterno aprendizes, cara. Paulo, você sabe que isso aí é um método dentro desse livro, né, do Arnold Leonard, da maestria. Ele fala sobre o platô em T. O que é o platô em T? O seu conhecimento, a sua trajetória tem que ser em T. O que é o T? Aqui são conhecimentos rasos. O que é conhecimento raso? Quem quer se comunicar tem que dominar vários assuntos. Exato. Você tem que saber falar. Aconteceu alguma coisa nova, você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Mas você tem que ser especialista em alguma coisa. Então o T é o quanto você vira especialista. Então aquilo que você é bom, você potencializa. Mas não pode também ser potencializar só aqui, senão você esquece o conhecimento. Você vai falar só daquele assunto? Não, você tem que... Igual nós estamos aqui, quantas coisas nós falamos de inteligência emocional, nós falamos de empreendedorismo, a gente domina alguns outros assuntos que não é. Sim. Então, o conhecimento em T, ele é fundamental. Só que a maioria das pessoas, esse T para baixo, ele não está ganhando profundidade. Então, ele é uma pessoa de conhecimento raso. A hora que ele começa a descer aqui, tem a primeira dificuldade, o que acontece? Eu mudo e vou criando dentro da plataforma principal T, eu tenho vários T pequenininhos, porque aí eu viro um profissional genérico. Ninguém quer ser genérico, gente. Então, seja especialista. Exatamente. Eu aprendi isso. Aí é onde que a gente vem. Eu sempre falo que as pessoas têm que estar com pessoas especiais do nosso lado. Como eu também te considero a mesma coisa, Paulo Paduano. Você me deu várias dicas também que eu levo para mim. Mas a Cíntia é fundamental. Eu tive um período também que eu quis abrir mais coisas. Né, Cíntia? Abrir leque. A Cíntia sempre falou, Cristiano, foca nisso tudo aqui. E eu tive que fazer um investimento para ouvir o que a Cíntia me fala sempre. Então eu vou falar igual o Geraldo Rufino, falar para vocês aqui, quem tem namorada, quem tem noiva, quem é marido. Esposa. Escuta as esposas de vocês. A esposa tem razão sempre. Paguem as esposas. Trata as esposas bem, para ela te admirar e falar as coisas que você precisa melhorar. Sabe o quê? O dia que eu sou esposa, não falar nada que você tem que melhorar. Não, às vezes, entrar e tem um atrito com você porque ela falou uma coisa que você não gostou, é porque não importa mais com você. Verdade. Então, toda vez que ela falar assim, olha, melhora isso, se você se aborrecer, não, tem que melhorar, não. Você vai trocar o carro, consulta a esposa. O que você acha? Você vai falar, não compre, vai dar problema. É verdade. Nós estamos na reforma lá em casa agora há pouco tempo, e minha esposa falou isso. Aproveita e faz uma troca no seu guarda-roupa.
É o metro de 1,80 m, eu joguei fora, tá? 2,10 m. 2,10 m. Mas é verdade. Tem que, as minhas roupas, quem compra pra mim é ela. Agora tu fica mais moderno, né? É um sapateiro, uma calça diferente. Você tá ficando moderno. Vai ficando, vai cuidando um do outro, né? Isso é muito importante, Alexandre. Tanto na nossa vida familiar, a vida social e na vida profissional. Nós temos muitos amigos, a gente tem amigos, às vezes, não é que temos muitos amigos, muitas pessoas que a gente se relaciona e encontra, mas já temos poucos amigos. Poucos amigos. Então, também, tem amigo que preocupa com a gente. Né? Isso eu gosto muito de dizer, porque quando a gente está num caminho, de repente, que não está legal, aí chega um amigo, Paduano, vem pra cá, Paduano, não tá certo, Paduano, não tá legal. Cara, afinal de contas, a gente tá aqui pra... a gente não sabe que dia que vamos embora daqui. Não sabe o dia que vai embora daqui. Então vamos aproveitar o máximo enquanto estivermos e criarmos bons relacionamentos. Eu tenho uma dúvida muito grande, Cíntia, e o Paulo Paduano pode tirar pra gente, é o seguinte cenário. A gente está tendo a percepção da... Vou colocar mais aqui, né? Gente, eu vou me ajeitando, tá, gente? Eu vou me ajeitando aqui, você sabe que às vezes eu mexo bastante. Então, a gente tem a percepção, Paulo Paduano, que as redes sociais, as pessoas às vezes conseguem se comunicar muito bem perante as câmeras, né? E às vezes você encontra com essa pessoa pessoalmente, encontra com ela, né, frente a frente, e você fala assim, mas será que aquela pessoa das redes sociais, né, será que ela é? Eu vi que pessoas estão preocupadas muito em ter essa formação de gravar vídeo, mas está esquecendo um pouco que tem um mundo aqui fora. Você acha que essa habilidade de, entre as câmeras, eu aprender a falar muito bem aqui nas redes sociais e depois saber relacionar com as pessoas também, são técnicas diferentes, Paulo Paduano? Como que a pessoa pode trabalhar esses dois lados? Excelente pergunta, Alexandre. Eu vivenciei muito isso. Isso. Tem pessoas que me perguntam, Paulo, lá no seu treinamento, eu vou aprender a gravar vídeo? Assim, você aprende a gravar vídeo, se você pegar um vídeo aqui na internet, você aprende a gravar vídeo. Você pode pegar ali, você vê a metodologia. Por quê? Porque na sua casa é você e você, não tem ninguém te observando. E as pessoas precisam de ter alguém te observando. Por quê? Quer aprender a falar bem? Precisa perceber que alguém está te avaliando. Depois eu volto na questão do líder e falar sobre a questão de avaliação. Ótimo. Vocês me lembram disso. Mas a questão de gravar vídeo, Alexandre, no treinamento meu, a gente vai gravar, a gente vai fazer uma apresentação. Toda apresentação ela é gravada. Entendi. Gravada. Pego ali o celular, vou gravar a sua pessoa de corpo inteiro, para poder observar, para a pessoa poder assistir, se vendo falar. Então, as primeiras duas apresentações, eu não passo nenhuma técnica da expressão corporal, da expressão não verbal, todas elas, né? Expressão verbal, não passo não. E depois eu peço às pessoas, assistam. E muitas pessoas falam assim, meu Deus do céu, nossa senhora, que isso? Que ruindade que ficou. Assim aqui, é dessa forma que você se apresenta onde quer que você vai. Mas não é possível. Porque você não tem a técnica. Você precisa aprender a técnica. Mas eu quero gravar vídeo só na minha casa ali, que eu quero vender o meu produto. Tá, então você vai ter uma empresa online. Você vai viver dentro do seu quarto. Só dentro do seu quarto. Não tem pessoas para você se relacionar, não. Não. As pessoas precisam te conhecer fora também. E isso é muito importante, Alexandre. Trabalhar a comunicação em todos os sentidos. Ótimo. Nós falamos aqui, tanto na rede social quanto presencial. Por quê? Para ver você lá, Alexandre, cara, eu fiquei muito feliz esse dia com você. Você falou, Paulo Paduano, seu vídeo ficou top, cara. Que evolução, irmão. Que boniteza. Tá, que lindeza. Você tá lindo. Pô, mas aí eu vou ficar só ali? Não, eu preciso também ir lá no meu treinamento e fazer a mesma coisa. As pessoas precisam entender isso. Nós estamos vivendo num mundo hermeticamente fechado. Isso. E esquecendo que lá fora também tem cliente. Tem cliente. Que lá fora tem pessoas. Né, para você potencializar mais, cada dia mais, né, aí a sua pessoa, o seu profissional. Por isso, você que está nos assistindo, se for para gravar vídeo, aprenda também a desenvolver habilidades ao vivo. Vá fazer uma apresentação, vá fazer uma palestra, vá oferecer o seu produto em alguma feira que você possa fazer, porque tudo é uma construção. Dinheiro é importante? Mas ele é consequência daquilo que nós fazemos.
É consequência do que fazemos. Consequência. Esse ponto que comentou, que nós falamos, amar o processo, né? O processo, às vezes, não tem remuneração naquele período, né? O processo, às vezes, você não tem o ganho e as pessoas desistem do processo. Isso. Aí tem a frustração, porque elas se apaixonam pela vitória. Eu apaixono pelo ponto B. Só que do ponto A ao ponto B tem uma linha que às vezes ela não é reta, às vezes ela tem altos e baixos. E no primeiro baixo, eu desisto. Um desse baixo é a comunicação. A gente trabalha pessoas de vendas, líderes, gerentes de alta performance. Né? Olha que interessante o que tem, o quanto a comunicação e o emocional é importante. As pessoas às vezes sentem, Paulo Paduano, quando você faz uma entrevista, o Paulo Vieira fala isso, que a trajetória foi assim, como que ele identificou que as pessoas precisavam trabalhar a sua comunicação e trabalhar o seu emocional? As pessoas tiraram nota 10 nas provas técnicas de liderança e vendas. Tiravam nota 10. E depois dessas notas 10, ele percebia que a pessoa tinha baixa performance. Aí falou, mas como pode? Alguém sabe vender e sabe liderar de forma incrível. Tinha um e conhecimento é e a ruim? técnica. Então, o que acontece? O emocional, ele tem tudo a ver com a comunicação. Isso afeta mesmo. Gente, o dia que você não tá legal, a gente não comunica bem, né, Paulo? Não. É por isso que eu falo Não muito. é, não é? Exato. Não é um conjunto? Sim, faz todo sentido o que você falou. Nós somos seres humanos, Cíntia. Tem gente que vai estar legal, mas não tá legal. Mas as pessoas do lado de lá sabem que eu não estou legal. Eu preciso ter alta performance. Eu preciso ter equilíbrio emocional para fazer o que tem que ser feito, mesmo se não estiver legal. E aí, Paulo, como um líder fazer isso? O dia que ele não está bem, chega lá, como lidar com essa situação, né? Ter a inteligência emocional e a comunicação. Isso. Olha que pergunta profunda, hein? Olha só, liderança não é para qualquer um. A liderança, ela também é desenvolvida, mas nem todas as pessoas querem se desenvolver. Querem se desenvolver. E para você ter esse tipo de relacionamento, você precisa muito bem se desenvolver. Porque senão vai ser um eterno chefe. E chefe, nós somos cheios de chefes aí. Não, o chefe tá por Tá todo fora. tutelado. Chefe já era, né? Isso. O líder o líder é uma referência. Quando você fala em líder, a gente lembra de várias pessoas que se tornaram líderes ao longo do tempo e nem tinha rede social, não tinha nada, usavam simplesmente a comunicação. Ele precisa reconhecer, muitas das vezes, que diz para nós aqui o Kildare, né? Ele precisa reconhecer às vezes os seus erros, reconhecer aquilo que ele não é bom de fazer. E se ele está ali como líder, a equipe dele, ela pode também, ele sendo uma pessoa humilde, aberta, olha, eu não estou legal hoje, tal, de repente o próprio liderado vai ajudar. O que aconteceu, Cíntia? Vamos aqui. Mas ele precisa fazer isso acontecer. Muitas pessoas, muitos liderados se demitem, não é da empresa, é do líder. É do líder. Olha só, gente. As pessoas não se demitem do dono da empresa como todo, mas da liderança dele. Da liderança. É a liderança que não se comunica bem, a liderança que não se relaciona bem, a liderança que só sabe criticar, a liderança que só sabe impor. Né? Isso é importante. É o autocrático, né? Isso. E tudo tem a ver, Alexandre e Cíntia, com a comunicação, com o relacionamento. Vou lembrar de novo do Del Carne, né? Aprenda a ouvir, aprenda a sentir, a perceber os sinais. Está tudo na nossa frente, gente. Está tudo na frente. Agora tem líder que pensa que as pessoas que trabalham para ele, né, não são pessoas. Aí que são uma máquina, né? Uma máquina, aí complica. Só uma troca de contrato. É isso, porque tem dia que a gente não está bem mesmo. Tem dia que o seu liderado pode não estar bem. Você vai forçar ele a fazer alguma coisa? Então, a liderança, até nisso, ela precisa perceber. Para quê? Para que ela possa, de fato, ser reconhecido, ser valorizado, e as pessoas amarem a empresa por causa do líder. Paulo, e isso é tão importante, o que você falou, que as pessoas saem das empresas por causa da liderança. Quantas pessoas boas que o líder pode estar perdendo por causa da sua liderança? Exatamente. Quantas pessoas, você falou correto. E aí, gente, como eu disse, esse primeiro podcast nosso, Pod Líder, ele tinha que ter pelo menos 1 milhão de visualização. Ele tinha que ter. Vai ter. Vai ter. Porque, gente, se você conseguir ficar, eu tenho certeza que você vai se programar para ter quase essas 2 horas de conteúdo, ela é muito importante para o seu desenvolvimento. Os insights que foram colocados aqui hoje, por todos, Cíntia, ele vai fazer diferença na vida das pessoas. O Kildare e o Paulo Paduano.
Então, Paulo Padoan, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesse 2024. Como que as pessoas têm que desenvolver? O que você aconselha para se tornar pessoas mais conectadas? Existe uma frase muito legal, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Isso já está muito bem disseminado no mercado. Mas será que eu estou preparado para talvez aquelas 5 pessoas com quem eu convivo não estão dispostas a mudar? É muito fácil eu sair daquele meio que eu estou e ir para outro meio. Será que eu estou disposto a mudar aquelas 5 pessoas com quem eu estou convivendo? Será que eu estou pronto em 2025 de pegar esse conhecimento e fazer a pessoa que não é boa de comunicação, convencê-la a fazer um curso? Isso é, na minha opinião, é uma grande missão para 2024. Você ser o pilar de mudança de quem convive com você. E eu queria uma dica sua para 2024, Paulo Padoan. Bora lá. Então eu vou fazer um contexto aqui rapidinho para as pessoas entenderem. Vamos fazer uma brincadeira aqui, nós 3. Em média, nós dormimos quantas horas por dia? A média normal. 8, né? 8 horas. É. Trabalhamos quantas horas por dia, em média? 8. 8 horas. E temos 8 horas vaga. Para você viver em família, com os amigos, para se relacionar, desenvolver habilidades, fazer um treinamento, fazer uma mentoria. Imagina uma pessoa, Cíntia, que hoje tem 60 anos de idade. 60 anos de idade. Ela dormiu 20 anos. 1/3. Um dia 1/3, eu durmo 8 horas, eu trabalho 8 horas e vou ficar 8 horas fazendo alguma coisa que eu quero. Lazer, capacitação e por aí vai. Essa pessoa tem 60 anos. Ela dormiu 20 anos. Ela trabalhou 20 anos. O que ela fez com os outros 20, Alexandre? Nossa, Deus. 2024 está aí. As pessoas podem muito bem utilizar as 8 horas que ela tem vaga no dia para descansar, para se capacitar, para fazer uma mentoria, para melhorar os seus relacionamentos. Fantástico. E precisa fazer isso. Escutar o Pod Líder. Escutar o Pod Líder sempre, que vai ser um grande sucesso. E tem uma coisa que chama tempo. Tempo. É 24 horas por dia. Você tem o mesmo tempo que eu tenho, o Alexandre também tem, o João tem. Porque algumas pessoas produzem mais do que outras. E outras não. Prioridades. Prioridades, escolhas. Eu tenho 2 notícias para te dar. Uma notícia má e uma boa. Qual você quer ouvir primeiro? Eu tô gostando tanto de notícia boa. Então vou te contar a má primeiro. Eu quero ouvir a má primeiro. Eu quero a boa. A má é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto do seu tempo. É isso aí. E você pode fazer da sua vida o que você quiser e aonde você quer. Essa é a mensagem que eu deixo no nosso primeiro Pod Líder para as pessoas aqui em 2024. Aproveite as suas 8 horas diárias para se capacitar, para se tornarem pessoas melhores, para se tornarem líderes melhores, gestores melhores, fazer de fato acontecer. Mas que não fique somente na promessa. Conhecimento sem ação não adianta nada. Não. Nada. Agradeço você, Alexandre, imensamente. Agradeço a Cíntia imensamente o convite. Foi uma honra muito grande, um prazer enorme. Sempre estar com vocês vai ser muito satisfatório. E que Deus nos abençoe sempre. Paulo, muito obrigada por tudo que você deixou aqui hoje pra gente de ensinamento. Eu tenho certeza que agregou muita coisa na vida de muitas pessoas. E você falou, né? O que você falou aí é tudo para 2024. Então, vamos ser o autor da nossa vida. Vamos ver quais são as prioridades da nossa vida em 2024 e vamos colocar em prática. Isso. Eu acho muito interessante o que o Paulo falou. Gente, eu tava fazendo as contas aqui. Falei, gente, eu tô com 42. Eu já dormi quase 15 anos da minha vida. Isso. Eu consigo dormir 15 anos. Então, gente, é muito importante. E colocando, né, Cíntia? E a Cíntia... Estamos com esse novo canal nosso, que é o Pod Líder. Eu estou muito feliz, sim, de estar com você nesse novo projeto nosso. Tenho certeza que a gente vai impactar muitas pessoas. Tenho certeza. A gente vai ajudar muitas pessoas. O Pod Líder é para isso. E o primeiro episódio, com o que eu falo que é o melhor professor de comunicação do Brasil. E você sabe que você é. Falta detalhes para ter o reconhecimento nacional. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Se Deus Você vai viver até os 120 e poucos? Só não. Mais um pouquinho, cara. E jogando bola ainda. Então, gente, bola de carne. Então, Cíntia,
convida a todos para acompanhar o Pod Líder. Isso aí. Continue junto com a gente. Nós vamos trazer muitos insights, né, de como você prosperar, né, como você te ajudar na liderança da sua empresa. Esse foi o primeiro, foi uma honra ter o Paulo Paduano aqui, e 2024 será uma bênção. Então, siga nosso canal, coloque aí, comente também embaixo, né, o que você achou desse episódio, pessoas que vocês querem que a gente traga, tudo. Então, gente, esse 2024 você pode ser um líder melhor. Parabéns para vocês dois pela iniciativa, projeto fantástico, que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.